Ei, jovem! Seja muito bem-vindo a mais um podcast. É uma alegria receber você aqui. Temos um convidado muito especial, mais do que especial, parceiro, irmão de comunidade, irmão da vida, amigo demais. Mas eu falo dele daqui a pouquinho, porque primeiro vocês sabem, né? Temos que falar aqui do nosso patrocinador. A loja Nossa Smart traz os melhores modelos de relógio, os smartwatches mais atualizados do mercado. Vou falar de novo do XH9, aquele relógio que vai te ajudar fazendo e recebendo ligação, recebe notificação, tem o modo saúde, modo esporte para atividade física, monitoramento do sono, controle de música, calculadora, cronômetro. Quando você gira o pulso, a tela já aparece, sua fotinha aqui, você consegue colocar sua foto na tela. Esse daqui é um modelo muito especial e ele já tem dono, a gente vai estar deixando com o nosso convidado, certo? No final do episódio você vai ganhar ele aqui. Quero falar também de mais um patrocinador nosso, a agência de marketing ABL, que oferece um marketing absurdo, assim, principalmente para as pequenas empresas. Você que está querendo crescer o seu negócio, alcançar ainda mais pessoas, principalmente nas redes sociais, o marketing digital da ABL está aqui para te ajudar. É isso, muito obrigado aos nossos patrocinadores que têm feito o nosso projeto crescer ainda mais. Que Deus abençoe cada um de vocês, principalmente as pessoas que fazem parte dessa equipe junto com a gente, tá bom? E estamos aqui com ele. Cê é louco. Salve, irmãozão. Monstro, Mano, muito obrigado por ter vindo. Vou pedir pra você se apresentar aqui rapidinho antes da gente começar aquele bate-papo leve, tranquilo, na paz, falar muito sobre rap, evangelização. Se apresenta aí, JP. Cê é louco, rapaziada. Primeiramente, uma ótima noite a todos. Devo dizer que é uma alegria imensa poder estar Ou aqui. dia, ou tarde, hein? Boa tarde, o dia do Digão vai estar me passando a cal, tá ligado? De como reage no podcast, pode falar. Mas eu tô muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo, tá ligado? Eu já vim assim, falei, caramba, mano, tipo, pô, participando de um podcast, tá ligado? O negócio é diferenciado, mano, parada aqui é outro nível. E valeu demais, Igão, Ivan tá na produção aí, tá ligado? Valeu demais por ter feito esse convite, certo? O Igão pediu pra me apresentar aqui, na moralzinha. Então, eu me chamo João, tá ligado? Conhecido como JP, aí, não, né? JP não. Conhecido como JP, tenho 23 anos, né? Postante da comunidade Aliança. Faço parte da Aliança VMS, um grupo de rap super da hora, tá ligado? Um rapzinho envolvente, diferenciado. E tô muito feliz por poder estar aqui trocando essa ideia com você, meu mano. Daquele jeitão, tá maluco? Que isso, eu que agradeço. É uma honra ter você aqui, jovem, uma expressão jovem, uma expressão artística, uma expressão pro rap, pra igreja. Hoje a gente vai falar muito sobre isso, né? Mas como é que é isso? Conectar rap, igreja, isso aí existe, não existe? A gente vai estar trocando um papo sobre isso. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer aqui, pra gente deixar o clima leve, o clima tranquilo e partindo para os outros assuntos, queria saber, assim, na verdade, talvez eu tenha uma visão de como aconteceu, né? Mas eu queria saber como é que foi o seu contato, assim, como é que foi que você conheceu a Deus. Eu sei que pela questão da família já ajuda muito, mas tem uma experiência especial, né? Então eu queria saber de você como é que foi essa experiência, como é que isso começou, onde foi que você conheceu ali a igreja, falando num modo geral mesmo, Sim. Onde foi que isso começou? Fala aí pra gente, por favor, Jota. Com certeza, Igão. Bom demais falar de experiência com Deus, né? Como o Igão já disse, família, meus pais já fazem parte da comunidade católica Shalom, né? Desde 2007. E desde muito novo, eu sempre fui muito para a igreja, mais especificamente para a comunidade católica Shalom. Né? Então, em meio a vários retiros, em meio a vários reviverzinhos, que são revivers de criança dentro do Reviver do Renascer, que hoje é o evento da comunidade, eu fui conhecendo o Shalom, fui tendo experiência com Deus, né? Mas assim, de todo modo, era algo muito mecânico, né? Eu ia muito em função dos meus pais, né? Meus pais iam pra igreja, eu ia pra igreja junto com eles, né? Agora, a minha experiência com Deus, Igão, papo reto, foi no Acampus 2016, mano, que foi o último Acampus que o Moisés veio, tá ligado? Nosso fundador veio. Aquele lá das 1000 pessoas? Das 1000 pessoas, mano. Você é louco, eu tava, velho. Tava dessa finura assim, mano. Magrelos de muito maluco, assim, parecendo um microfone. Aí, mano, eu falei, não, você é louco, mano. Eu tava lá no Acampus e tal. Tava aí um parceiro meu, Gui, que hoje é missionário da comunidade, tá lá na França, lá e tal, tá. O bichão tá voando, comunidade de vida. Aí tava eu e ele, tá, pá. E eu tava adorando a Campus, aquele movimento, parada de jovem, gente pra caramba e tal. Só que eu senti que faltava algo. Se ligou, eu tava ali na Campus, tava sentindo que faltava algo. E aí no horário da difusão, mano, lembra até os domingos, tá ligado? Domingão à tarde, o Moisés tava conduzindo, mano. E ali eu posso dizer pra você, com toda a certeza da minha vida, mano, que eu tive uma experiência profunda com o amor de Deus, tá ligado? Era realmente assim um sentir-se parte de algo, sabe? Sentir-se parte do coração que é o coração de Deus.
E ali aquilo mudou minha vida, mano. Porque eu olhei assim e eu falei, mano, tipo, tá, eu já conhecia Deus, né? Sabia quem era, mas hoje de fato eu pude conhecer, tá ligado? Hoje de fato eu pude ter aquela experiência que eu posso falar, cara, a experiência mudou minha vida, mano. Então, naquele Acampus, eu tinha a data certinha, velho, do dia certinho, tá ligado? Mas a Campus de Verão 2016 foi a Campus que mudou minha vida e como tive de fato essa experiência profunda com o amor de Deus, tá ligado? Muito, Tá mano, muito, ligado? muito legal. Eu também tenho essa expressão assim. Eu não sou um cara muito ruim com data. Muito ruim com data. Sou péssimo com data, Visão. mas o dia do meu acampus foi uma coisa que eu escolhi. Não, na verdade, eu nem escolhi lembrar, mas foi muito marcante pra mim. Então, Sim. eu esqueço datas muito importantes, tipo o aniversário do meu irmão, o aniversário de pai, de mãe. Chego a esquecer essas datas, mas quando chega lá dia 23 de julho, é um Ah, dia sim, que velho. eu não me esqueço, né? Esse ano faz 7 anos da minha primeira experiência com o amor de Deus e é uma Sério. data inesquecível pra mim. Jota, Nossa. eu tenho uma pergunta pra você. Visão. Claro, essa época você conheceu a Deus. Nessa época você já acha que você estava se conectando nesse mundo assim do rap, evangelização e igreja ou ainda era uma parada um pouco diferente, um pouco afastada ainda e você foi encontrando depois? Como é que foi essa experiência aí? Visão demais, Igão. Tipo assim, mano, eu sempre gostei muito de rap, tá ligado? Aham. E tipo assim, essa foi uma parada que é até engraçado, mano, porque eu era novinho, tá ligado? Tava na escola ali e tal. E o professor de geografia, ele falou assim, pessoal, assim, geografia, né? Matéria aqui, vai falar dos países, um monte de coisa, ele resolveu pedir pra gente fazer uma paródia. Aí pega essa música aqui, tá fazendo, você vai ter que fazer uma paródia com ela e tal, falando sobre, tipo, paisagem, as paisagens urbanizadas, as paisagens é, naturais, vai ter que fazer, tipo, uma letrazinha falando sobre paisagem. E aí, tipo, eu lembro que o pessoal tá todo mundo batendo cabeça e tal. E eu peguei e comecei a escrever, mano. Peguei e comecei a escrever e tal. E aquilo pra mim era fácil, tá ligado? Tipo assim, não ficou uma letra maravilhosa, não foi uma rima maravilhosa. Mas pra mim era uma coisa fácil, tá ligado? Eu lembro até hoje, mais ou menos, como é que era. Tipo assim, paisagem urbanizada, pelo homem foi criada. Como toque de concreto nas árvores derrubadas. Aí o homem estragou a beleza que Deus criou com a sua arrogância e o planeta desmatou, tá ligado? Que Tipo isso, assim, que punch! mano, tipo, uns 11 anos, se ligou? E aí eu falei, mas o pessoal, mano, tipo, como assim? O moleque tá aqui, pô, o moleque foi um negócio muito natural pra mim. Então, tipo assim, acho que essa pegada assim pra ter essa criatividade, vou dizer assim, tá ligado? Que eu enxergo como sendo um dom de Deus também, sabe? Tipo, pra poder escrever, poder rimar, mano, é desde sempre, desde criança mesmo. E aí, tipo, no Shalom, tal, como eu falei, tive a experiência, né? Eu tava por volta dos meus 15, 16 anos. Aí, tipo, fiz o acampus e tal, tá, aí fiquei, vou pro grupo de oração, pá. Na época, a faixa etária da galera do PJJ era uma galera um pouco mais velha, tá ligado? Tipo, hoje em dia tá mais novinho a galera, mas uma galera um pouco mais velha. Então, meio que eu ficava, tipo assim, né? Era novinho e tal, e tinha uma galera de 20 e poucos anos, eu ficava meio que... Eu não ficava deslocado, mas ficava meio que na manha, se ligou? Não, né? E aí, meio que eu dei uma afastada e tudo mais e tal. Assim, né? Eu dei uma afastadinha. E eu lembro que teve um outro campus, né? Que aí eu me engajaram, não sei no que foi numa. Uma equipe pra poder arrecadar e tudo mais. E uma das provas era fazer um rapzinho, mano. Tá ligado? Um rapzinho pra poder divulgar a campus. Eu falei, pô, agora é minha oportunidade, tá ligado? Eu falei, agora dá pra chegar legal. E aí eu lembro que eu fiz tudo mais e tal. E daí foi bem legalzinho também, rapzinho me chamando pra acampamento. E desde lá, mano, tipo, sempre. Aí foi que eu comecei a entender. Eu falei, cara, tipo, de fato. Dá pra gente utilizar o rap, tá ligado? Dá pra gente utilizar essa rima improvisada, esse estilo de música pra poder evangelizar, poder atrair jovem pra Deus. De fato, eu lembro que na época o pessoal falou, caramba, mano, que negócio da hora tal. O pessoal na escola falando, imitando, pô, mano, eu vi seu vídeo lá, na época era Facebook, mano. O Instagram nem era esse bagulho todo, tá ligado? A Laís veio aí, falou da época do MSN, a gente tá Nossa. evoluindo em gerações aqui. Subindo a geração, acabou de chegar com a TikTok, pô, essa Aí já veio a passou. primeira, veio a Anabia, veio a Anabia na primeira do Pronto, já, TikTok. a Dinamia é do TikTok, a Dinamia é embaçada. E aí, mano, tipo, no Facebook, tal, que eu postei um stories lá, e aí eu falei, putz, que da hora, mano, eu gostava mesmo, tal, dessa igreja e tal. Então, foi que eu tive meio estrado, tá ligado? Eu falei, mano, realmente, tipo, dá pra utilizar o rap pra poder atrair pessoas pra Deus, tá ligado? Usar como esse meio de evangelização mesmo, se ligou? E desde então, desde que você começou, nunca mais parou, Mano. foi crescendo cada vez mais, foi tendo cada vez mais experiências na questão da evangelização com o rap. E a gente acha que isso só acontece com rimas, mas vai um pouco além, né, Com mano? certeza, Porque hoje você teve sua primeira experiência com o amor de Deus, tudo começou talvez com aquela poesia, aquela música na escola, mas hoje você faz parte de um grupo de rap, sempre está à frente das organizações com o rap, em relacionado à igreja, né? No Aleluia você é a cara ali, você
que tá à frente, no Beco do Rolê você esteve na apresentação e você chegou nesse lugar hoje, né? Então é bem legal olhar e falar assim, talvez num mundo muito grande assim, todo mundo acha que essa questão de na igreja a gente não pode sonhar num lugar que a gente pode chegar, mas eu sou prova disso também, né? A gente teve a oportunidade de subir em cima de um palco, a gente teve a oportunidade de talvez escrever uma música e fazer parte de um clipe, né? Sim. E aí eu queria puxar esse assunto com vocês e falar assim, como foi essa entrada, né? Num grupo de rap, como foi também subir num palco, como foi poder se apresentar. Vamos por partes aí, né? Mas fala aí como é que foi sua entrada no VMS, fala também um pouco sobre o VMS aí pra gente. Ah, não, sim, total, Igão. Bom, a Aliança VMS, né? Começar pelo VMS, Aliança. O pessoal fala, mano, a Aliança VMS é o quê? Tipo, às vezes no trampo eu falo, rapaziada, eu faço parte de um grupo de rap e tal, não sei o quê. Aliança VMS, os caras, pô, Aliança Vamos, que negócio é esse? Que VMS, tipo assim, Aliança Vamos. Não, mas significa Virgem Maria Santíssima, tá ligado? Uma das inspirações do Marcelo, que é o nosso, salve Marcelão, inclusive. Que é o nosso host ali, tá ligado? Que é o cara que iniciou o grupo. E ele tem uma experiência muito forte com a presença da Virgem Maria e tal. E aí escolheu, discerniu esse nome pro grupo, né? Que é a Aliança VMS e fica a Aliança Virgem Maria Santíssima, né? E assim, com relação à entrada no VMS, cara, aconteceu de uma forma muito natural, mano. Muito legal, inclusive. Foi justamente no Aleluia, tá ligado? Porque o VMS tava passando por algumas reformulações e tal. Alguns integrantes tinham saído por alguns motivos pessoais. E aí o Marcelo foi feito convite para ele cantar justamente no Beco do Rolê 2022, né, no Rally 2022. Que foi o que... que foi que você já chega lá, que é um monstro das batalhas do freestyle. Aí, tipo, ele pegou e falou assim, ele me ligou, tá ligado? Falou, eu já conversava com ele e tal, não sei o que, tinha uma intimidade assim com ele. Ele falou assim, Jota, tô querendo fechar aqui, mano, pra poder me apresentar, pra gente apresentar o VMS e tal. Pô, mano, você conhece as músicas e tal, como é que é essa parada? Aí eu falei, mano, eu conheço algumas músicas sim, brother, pô, acompanho e tal, acho muito da hora. E fui lá, falei, realmente que eu sempre achei muito legal, tá ligado? A iniciativa do VMS, né, as músicas do VMS, tipo, esse é o objetivo, acho que já é muito disso, o objetivo de evangelizar por meio daquela arte, tá ligado? Que atrai tantas pessoas. E aí eu falei, não, mano, com certeza, mano, eu conheço as músicas, tal, fecho com você. Em 2022, mano. Aí, tipo, desde lá até então, tô fechando direto, tá ligado? Tô fechando direto, colando sempre. Porque eu acredito nesse poder de evangelização, tá ligado? Poder do rap pra poder evangelizar, sabe? E, mano, assim, me proporcionou experiências fantásticas, mano, sabe? Eu só tenho a agradecer a Deus de verdade, porque... a gente já tocou em Acampos, tá ligado? Tipo, aqui em Lorena, se ligou, interior de São Paulo. Apresentamos os Aleluias, tá ligado? Recentemente a gente foi pra Osasco pra cantar no Convocação, que é o evento da Diocese lá e tudo mais. Foi super bem recebido. Tipo, mano, realmente assim. A galera curtiu de verdade o som. Então, assim, claro, a gente falou disso, falou de subir no palco, né? Subir no palco, mano, é um frio na barriga danado, tá ligado? Até hoje, assim, dá um gelo, mano. Mas, acima de tudo, tipo, pedir de fato a presença do Espírito Santo, né? Pra que ali eu possa somente ser um canal da graça. Não, um canal da graça. Pra que a pessoa que esteja escutando aquilo ali, cara, tipo, não seja só mais um show de rap que eu acho o ritmo da hora, o flow do mano é legalzinho e gera. Mas que ela tenha experiência profunda através da letra. Que ela de fato consiga encontrar Deus ali de alguma forma. Acho que muito em torno disso, tá ligado? Do propósito que tem a Aliança VMS e, tipo, e pela graça de Deus hoje eu posso somar com isso, entendeu? Pra que outros jovens possam ser alcançados também, tá ligado? Você tem alguma experiência para partilhar assim de algum jovem que foi alcançado por uma letra, algum movimento assim que você olha e falou assim, caramba, existiu esse tipo de partilha na minha vida através da música que foi diferente. Nossa, espetacular, mano. Tipo, no próprio show mesmo, a gente foi no Acampes em Lorena, né, que era a missão de Aparecida e São José dos Campos, tá ligado? E a gente chegou lá, mano, tipo assim, a gente chegou junto com a galera, cheguei brincando com a rapaziada e tal, e à noite era o show. E aí o pessoal no Acampus, naquele ritmo do Acampus, meio que já é um ritmo assim, cansativo, né? A gente acorda cedo, a gente resenha, a gente faz não sei o que, pregação e gincana, não sei o que, pá. E à noite o show. E aí tal, a gente foi lá, começou animando a galera, dançando, aí meninas pro lado, meninas pro outro, mandando passinho e tal, não sei o que, pô, beleza. Só que em todo show do VMS, Gão, a gente sempre tentava fazer um momento de oração, tá ligado? De oração, tipo assim, de fato, tipo, para aí, para tudo, tal, não sei o que, pô, vamos cantar. Nós temos algumas músicas que são realmente assim, mais reflexivas, tá ligado? Músicas que geram esse movimento de oração. E aí, tipo, a gente tenta trazer todo o show pra que a pessoa realmente possa ter uma experiência diferente, né? Eu lembro que, cara, aquilo aí foi muito especial pra mim, mano. Tem até um vídeo no nosso feed depois, se puder dar uma olhada, @AliançaVMS, que tá retratando um pouco, assim, né? Nós dividimos a galera em trios, tá ligado? Tinha em torno de 70 jovens.
E aí, mano, a gente pôde motivar eles a rezarem uns pelos outros, tá ligado? E aí, mano, cara, foi muito especial, porque de fato, assim, a gente sentiu a presença do Espírito Santo naquele lugar. Sabe? Depois a galera chegou, saiu, tipo, começou a partilhar. Pô, não tava dando nada por esse campus, mano. Eu vim bem forçado, minha mãe me forçou. Mas chegou aqui, poxa, eu amei o ambiente, eu amei, cara. Eu senti que Deus falou comigo através dessa música. E assim, assado, o outro veio falar, putz, também não tava dando nada, mas graças a Deus falou comigo e tal. A gente a presença, eu tô aqui, eu repousei, nem sei aconteceu nada, eu apaguei, acordei do nada, assim, putz, tive uma experiência profunda com o Espírito Santo. Né? E aquilo de fato assim, cara, me marcou. Eu falei, cara, tipo, mesmo a gente estando cansado também, né? Porque foi uma viagem longa, a gente tá aqui, a gente, de certa forma, abdicou dos nossos compromissos, está com a nossa família, né? E afins, mas a gente tá aqui e é pra por isso, né? Pra de fato fazer com que as pessoas tenham uma experiência profunda com o amor de Deus, né? Através de algo diferente, né? Uma abordagem diferente. Né? O Espírito Santo é muito criativo, gente, não tem jeito. Ele é muito criativo, ele se utiliza de diversos dons, carismas diferentes. Né? Então, assim, pra mim foi muito impactante isso, sabe? Quando chegar assim, a pessoa fala, cara, eu me senti tocado por essa música, sabe? Através desse momento. Né? Isso só frutifica a gente do ministério. Fala, não, a gente sabe que é difícil, tem as lutas, mas estamos aqui, vamos pra cima, tá ligado? Legal, Jota, muito bom. Jota, e no último Aleluia lá, aquele momento que você estava à frente, né? Você tava, teve três momentos, na verdade, né? Um momento que você estava à frente, o show que você teve também lá no próprio Beco do Rolê, e depois o show maior, que foi onde vocês subiram realmente no palco principal. Sim. E, cara, um marco incrível. Acho que vocês merecem realmente isso por essa experiência que você acabou de retratar, para que as pessoas escutem essa letra. A gente tá falando sobre o rap, Sim. mas quando você estava falando, eu lembrei muito do Morelzinho, né? Visão, A gente vê demais. o Morelzinho e realmente a pegada do pagode, o ritmo do pagode toca muito a gente. Assim como o ritmo do rap toca muito a gente também. Sim. O boom bap, o trap, aquela parada, aquela batida, mexe com a gente. E às vezes a gente esquece um pouco da letra, né? A gente começa a brisar no som da bateria. Movimentação aqui, e passa, começa ligou? e começa a gritar. E a gente esquece um pouco da letra. Sim. E esses dias eu parei pra escutar uma letra do Morelzinho e eu falei assim, caramba, que letra que é essa? Uma letra, tipo, super oracional, né? E aí eu vejo a mesma relação com o trap e o rap. Eu acho que a nossa cena na igreja, ela é um pouco baixa, assim, né? Ela podia ter um alcance maior, talvez falte um pouco de investimento da nossa parte também, Sim. um pouco de investir um pouco mais nisso, mas, por exemplo, eu vejo que em outros lugares, eu sou suspeito pra falar, mas eu gosto demais de um trap gospel, mano. Eu gosto bom, demais. Né, eu acho bom pra treinar, eu Nossa, acho bom pra dar uma animada em uns momentos assim. Total, mano. E eu falo assim, caramba, a gente podia ter um investimento também sobre isso pra nós, né? De um trap, uma parada diferente. E não ferindo a igreja, pelo contrário, ajudando, mano, trazendo um movimento de evangelização. E não é ser uma pessoa do mundo, não é isso, não, mano. Jamais, não é ser uma pessoa do mundo. Jamais. Mas é justamente mostrar pra essas pessoas do mundo que é possível ser feliz aqui dentro. E não é cantando aquelas coisas pesadas, aquelas coisas paradas, não. Sim, a gente não tá nesse movimento. Mas cantando uma parada legal, igual o VMS tá fazendo, igual o Morelzinho trouxe na questão do pagode. Sim. Existem pagodes mundanos? Existem. Existe trap mundano? Existe. Mas a gente também tá querendo fazer uma parada pra Deus. Sim. Mas voltando, né? Fala aí como é que foi a sua subida lá no palco, né? Tá no palco principal, ter apresentado o Beco do Rolê ano passado. Como é que foi essa experiência? Sim, mano. Eu já agradecer você, que você me ajudou pra caramba, né, velho? Mano, tipo, cara, estar lá no... O Beco do Rolê, ele tem um significado muito especial, mano, porque pra mim, aquele espaço ali, seja o Beco do Rolê, seja o Espaço Sampa, enfim, ele representa um rosto, mano, tá ligado? O Festival Aleluia, ele é impressionante, eu acho ele muito top, muito diversificado, e é possível que a pessoa tenha experiência com Deus, sim, mano, através de um show de música, com certeza. Né? Mas pra mim o Beco do Rolê, ele é tipo a cereja do bolo, tá ligado? Ele é o toque, o toque final, assim, no Festival Aleluia, né? E poder estar à frente, cara, nesses últimos anos, pra mim foi surreal, mano, tá ligado? Foi sensacional porque é um espaço que é nosso, mano, tá ligado? É onde a cultura underground se manifesta, tá ligado? Pô, já tivemos um campeonato de skate, tá ligado? Pô, batalha de rima, que inclusive Igão já papou um título já, tá ligado? Pô, isso é louco. O Jota vai chegar esse um dia chega. Um dia chega. Então, assim, poder fazer parte disso e, acima de tudo, ver a galera passando por aí pela praça, tá ligado? E falando, mano, que parada é essa? Uma batalha de rima, o pessoal não se ataca, eles estão rimando, tipo, sobre o quê, tá ligado? Batalha de conhecimento que tem um tema com o que é isso, né? E despertar essa curiosidade, tá ligado? Despertar esse feeling, assim. Então, pra mim poder fazer parte disso, mano, é sensacional, tá ligado? Porque, de fato, assim, a gente traz algo novo
pra uma cultura que, utilizando elementos da cultura que já existe, tá ligado? E traz algo direcionado pra Deus. Nem se falou, tipo, existe o trap mundano, as batalhas mundanas, existe. Mas, cara, trazer isso pra nossa realidade, pra mim é a coisa mais espetacular que existe, mano. Que a gente, tipo, atua como se fosse essa ponta dessa lança, tá ligado? Você joga ela assim no mar e você vai pescando os peixes, mano, tá ligado? Exatamente. E só um corte rapidinho, Jota. Falar sobre o trap mundano, o pagode mundano, ou o funk, ou qualquer tipo de coisa, não é um ataque. Não, de jeito É nenhum. meio que a gente tá mostrando aqui que é possível fazer uma parada pra Deus, é possível fazer uma parada que vai alcançar o jovem e sem mano. falar essas palavras que vão ferir pessoas. E a gente sabe como é que funciona. Então não é só pra deixar bem Sim. claro que não é um ataque, Não é o né? ataque, é o trap. Não, é porque eles estão falando do mundano, é porque eles são santos. Não, mano, pelo de jeito contrário, nenhum, a gente sabe, a gente sabe muito bem disso, né? certeza. Então, só pra deixar muito claro. Quer continuar o que você tava falando, Não, Jota? assim, ó, vou continuar aqui, se liga. Porque, tipo assim, muito importante o que o Igão falou, realmente não é um ataque ao trap, é porque a gente, pra poder chegar, a gente consome também, né? Sim, Claro, a letra boa, pô, tem inúmeros artistas, né, brother, que são do mundo, digamos, colocar entre aspas, e a gente fã das mano. batalhas Ô, também, né? você é doido, cara. Pô, tem música boa demais, cara. Música boa demais aí, né? No meio secular. Então, mas voltando, né, claro. Poder fazer parte do Beco Rolê pra mim foi uma alegria muito grande, mano. E tipo assim, cara, subindo no palco, assim, falando do Beco Rolê, vamos por partes. Cara, eu tava, na hora que a gente tava assim, meio que no intervalo, tá ligado? Aí eu tava sem nada na mão, tipo, não tinha cronograma, não tinha nada, o pessoal tava dispersando, porque eu falei, ô Igão, sobe aí, cadê o Igão? O Igão e a Abel estão aí e tal, não sei o quê. Aí sobe o Igão lá e a Abel começa a fazer um freestyle, os dois bolados, tá ligado? E a galera começa a chegar, começa a aproximar, eu falei, putz, mano, é esse, tá ligado? Pra mim, putz, é esse que é o feeling, tá ligado? Essa que é a parada, tipo, é uma parada diferente que chama atenção, mano, que direciona pra algo. E o Beco Rolê, pra mim, ele tem essa característica, tá ligado? Ele tem essa função de ser algo diferente, pegar elementos da cultura underground e trazer, direcionar pra Deus, né? E quando o pessoal fez o convite pra gente cantar no palco principal, a primeira coisa que fez é fazer as pernas tremer, tá ligado? Eu falei, mano, você é louco, e agora? Que é uma coisa você, tipo, cantar ali pra rapaziada, geralmente o pessoal que tava ali no beco, a galera que a gente já conhece e tal, das missões e tudo mais, né? Mas cantar pra rapaziada geral ali e tal, pô, o palco tinha passado Missionário Shalom, tá ligado? Tinha passado, pô, Flávio Vitor, entendeu? Tipo, pela adoração em vida, Frei Juntos também já. Então, assim, é outra pegada, né? A gente poder subir lá e tal, e ver o pessoal fazendo passinho da mãozinha e tal. Pô, isso foi muito. Passinho do Snoop Dogg, tá ligado? Mano, pra mim foi muito bom, assim, foi muito, de fato, assim, uma experiência boa. Falei, meu Deus, né? Esse não é o fim último, né? Não é o status, não é a fama. Mas de saber, né? Que eu falei, caramba, é possível, tá ligado? É possível, tipo, dá certo. Entendeu? Acredita, sonha que as coisas acontecem. Então pra mim foi muito bom, foi muito positivo essa experiência. Tá maluco, mano? Você fala, o Aleluia tem meu coração demais, você é louco. Nossa, e meu também, acho que eu lembro que eu tive uma experiência muito forte no Hallelujah de 2019, antes da pandemia, que depois né, deu mano? aquela travada, mas no momento dado eu tive uma experiência em 2018, né, e eu tive uma evasão, assim, muito grande, um tempo de evasão muito grande, assim, da igreja, e eu escutei falar muito do Hallelujah, porque é um evento muito bem divulgado. Inclusive, eu lembro que aquele de 2019 tinha muita gente. Muita gente, Nossa, pré-pandemia, você é louco, mano. Lotadaço. Demais. Eu lembro que tinham falado que tinha passado pelo evento mais de 50 mil pessoas. E do ano passado, se eu não me engano, acho que a gente tinha passado 20, então foi o dobro, né, naquele ano. E tá crescendo cada vez mais. Certeza, eu acho que esse ano vai ser top também, vai ser bem legal. E no momento da adoração eu tive uma experiência muito forte, mas muito forte mesmo, que um irmão da comunidade rezou por mim e teve uma visualização muito clara da minha vida. E ele, um discernimento muito bom que ele tinha, porque a visualização até falava onde eu iria chegar se eu continuasse onde eu estava. Nossa. E aí é aquele famoso, né? O nosso coração, ele busca o lugar certo, né? O lugar onde vai trazer a paz pra gente. E eu estava buscando esse lugar em outros lugares errados, né? O que eu queria encontrar em Deus, eu estava buscando fora de Deus. E aí tive essa visualização lá no Aleluia, e a partir dali minha vida mudou. Ali meu processo de conversão realmente começou. Então foi num evento gigante que a gente vai ver aquele monte de gente, mal imagina o que Deus pode fazer de forma pessoal na nossa vida, mas foi uma experiência assim incrível, e sou suspeito para falar. E voltamos, né, depois da pandemia, em 2022, tive a oportunidade de participar da minha primeira batalha de rima. A gente precisa falar disso, mano. Mó legal.
E eu lembro que a minha experiência também com o rap em si não começou de uma forma diferente, porque eu sempre fui, antes de gostar muito do rap, igual eu gosto hoje, eu gostava muito mais de poesia. Sim. E eu fazia a poesia como uma forma de expressão pra mim. E eu também sempre tive muita facilidade de encontrar as palavras. Essa parada da facilidade então, às vezes, tipo, a gente travava, né? Mas pra mim eu falava assim, é muito simples pra mim rimar céu com pastel. No final encaixou, entendeu? Eu penso dessa forma, mano. Tipo assim, sem te cortar, Igão, claro, mas essa parada que a galera fala, tipo, mano, como é que você pensa isso, tá ligado? Eu falei, mano, pra mim é uma coisa simples, entendeu? Você também vive essa parada, tipo, de uma céu com pastel, tá ligado? Uma brasa com casa, tipo, uma parada que vem na mente e você fala, entendeu? E, tipo, realmente é um nome, tá ligado? E aí eu lembro que eu tava justamente nessa época, assim, né, de escrever muitas poesias, e na poesia era ainda mais fácil, porque não necessariamente a poesia precisa rimar em todas as estrofes. Então, tem um esquema, né? E era legal na poesia, e eu faço isso até hoje nas minhas poesias, que quando sai do contexto, parece que a parada fica um pouco mais bonita. E eu acho isso muito criativo, e acho que a gente perde um pouco nisso, porque vai comparar com o trap secular, mas os caras tiram umas paradas de contexto e fica lindo demais. Sim, mano. Major RD, mano. Não, Major RD. Ele faz umas paradas. Como que ele faz aquilo, né, mano? Exatamente. Tipo, e o flow dele também é diferenciado, né, que ele falou aquela voz rouca, se você for imitar, uma semana sem falar, tá ligado? Exatamente. Ele é diferenciado nisso, né? Sim, então, eu comecei assim com a poesia e nunca tive dificuldade assim de encontrar as palavras. Mas a minha família sempre foi muito fã de Racionais. Mano. Nossa, muito fã de Racionais. Mestres máximos, tá ligado? Exatamente. Então, já cresci escutando e admirava demais. Isso daí de contar uma história rimando, correto, e deixar isso claro muito talento, é muito dom, né? Você contar. Mano. E aí a gente vem, né? Você faz música, você sabe como é que funciona. Você contar uma história rimando e deixar isso claro pro seu público ouvir. Sim. Eu tava escutando uma música, não lembro se era do Facção Central, não lembro qual grupo que era, que eles narravam uma cena rimando e eu imaginava a cena na minha cabeça, tipo, mano, como tava acontecendo, sabe? A música tem esse poder, né, cara? De trazer essa imaginação, tá ligado? Mas assim, eu acho que principalmente o rap, mano. Sim, mano, total, eu acho que, por exemplo, um sertanejo, um pagode, ele vai te trazer muitas lembranças. Sim. Vai te trazer, talvez, algum sentimento, algum pensamento. Mas o imaginar uma cena e viver uma cena... Você é louco, eu acho que só o rap, mano. Só o rap. Total, mano, o DK47 também sou muito fã dele. Referência máxima no rap, do Favela Vive. Não, então, e ele conta história, mano. Ele conta história. Tem uma música dele que ele fala da história que ele um dia saiu do estúdio e ele fala isso rimando, aí ele narra a cena inteira. Sim, e eu, tipo assim, na cabeça, ele fala uma hora que ele tá pulando o muro pra encontrar a filha dele, aí ele... Toma impacto nas costas, exatamente, mano. Exatamente. E tipo assim, você falou tudo, mano. Você consegue visualizar a cena, tá ligado? O cara pegando, correndo, tipo, subindo no muro, ele sente impacto nas costas. Tuf, aí o cara... O que eu vou fazer agora? E agora, tá ligado? O cara caiu, o cara morreu. Qual que é o desfecho, pelo amor de Deus, exatamente. Tá rap tem esse poder, mano, tá ligado? E olha que legal a gente falar disso, porque vamos falar que uma música tem 4, 5 minutos, ou 8 ou 10. Sim. Mas em 4, 5 minutos, 8 ou 10, mano, é um filme que passa na nossa mente de uma maneira diferente. E é legal a gente explicar um pouco sobre isso, porque olha o tamanho da experiência que a gente pode gerar. Aqui eu e o Jota tá falando de MCs seculares, que de alguma forma contam uma história incrível que tá alcançando sim as pessoas. Uma história de superação, vida, uma história de motivação. Por que não a gente também não constar uma história que vai levar as pessoas a conhecer a Deus? Com entende? certeza, mas isso através do rap. Isso é muito legal de falar. Eu acho que isso é sim um movimento de evangelização. E aquilo que eu tava falando, voltando a falar do Morelzinho. Eu acho que o Morelzinho faz justamente isso. Ele é massa, de alguma... mano, ele é massa. Eu sou... Mano, eu sou falei, Igão, no Summer Beat, Igão lá, pô, Igão tocando Igão só aqui, ó, pega, mulher. Falecendo. Gosto demais dele, Bravo. Mas gosto demais também do movimento do rap e dessa maneira que acontece. E sinto muita falta, falando sério mesmo, sinto muita falta dele na igreja, por isso que eu sempre estou apoiando a Aliança VMS. Sim, e aí era até a pergunta que eu ia te fazer agora. Jota, existe aquele jovem que também, assim como nós, gosta muito do rap, que
talvez tenham o mesmo sonho que nós, sabe? O sonho de tomar uma atitude de quero fazer uma música, quero fazer um som, quero começar a escrever minhas poesias, quero fazer algo assim. Eu queria saber se você, que já chegou nesse patamar, de estava lá no início também, começou escrevendo uma parada na escola, mas hoje já subiu num palco, está num grupo. O que você diria para esse jovem? Qual é a dica que você daria? Porque também, aí é uma pergunta que eu ia te fazer depois, Sim, mas sim. nada na vida é tão fácil assim, né? Você não começou lá em cima, você teve um processo que você passou e deve ter tido as suas dificuldades, assim como acontece em muitos movimentos, né, da nossa vida. Mas o que você diria para esse jovem hoje que vai ter que lidar com esses desafios que você talvez passou, vai ter que lidar com o preconceito também, né? Sim, porque existe eu e o Jota aí, nossa, nós passamos por umas situações aí complicadas, você sente, né? Mas demais, mano. Dá um conselho aí para esse jovem, assim, nesse sentido. Com certeza, mano. Olha pra cá, negão. Olha, falar pode olhar. brother, de verdade, mano. Rapaziada, você que quer, que sente no coração, mano, de fazer algo diferente, tá ligado? Em prol, trazendo pra esse contexto da música que nós estamos falando, o que eu te digo cara, pede inspiração do Espírito Santo e faz, mano. Apenas faça, tá ligado? Parece aquele comercial Just Do It da Nike, assim, tá ligado? Cara, apenas faça, mano. De verdade. Faça porque existem inspirações que Deus ele vai colocar somente no seu coração, certo? Somente no seu coração. Tenho certeza que o Morelzinho, por exemplo, né? Ali era vocalista do Missionário Shalom, né? Ele saiu por algumas realidades dele, né? Depois voltou pra música através do pagode. Mas com certeza isso aí já era um desejo plantado no coração dele desde muito tempo. Com certeza. Né? Não, é a história, tá, gente? A história é essa. Ele mesmo, eu já escutei ele partilhando, ele sempre teve o sonho, ele sempre gostou muito do pagode, ele sempre teve o sonho do pagode, mas ele queria fazer isso pra Deus com uma qualidade que outras pessoas também ofereciam. Sim. Então, por exemplo, a gente tava falando aqui, o mundo secular oferece uma qualidade excepcional, top. De produção, de métrica, flow. Cara, tudo que acontece num clipe de rap, qualquer tipo de estilo de música, é meticulosamente calculado pra chamar a tua atenção, cara, entendeu? A marketing trabalha em cima disso, certo? Então, tipo assim, mas de fato, como você falou, uma coisa que surgiu no coração dele de poder oferecer algo bom para que as pessoas tenham uma experiência profunda com o amor de Deus, sabe? Mas para isso ele precisou fazer, precisou tomar atitude, sair, né? Você escuta a partilha dele, sair do missionário, ver os processos que ele precisava viver para poder ter a maturidade necessária para poder crescer nesse âmbito. Né, e com nós também não foi diferente, sabe, Bigão? Tipo assim, de fato, pegar e fazer, né? Eu lembro que quando, voltando lá no início, tá, naquele rapzinho pra campus e tal, eu com o cabelo desse tamanho assim, mano, falei, pô, fininho, eu falei, rapaziada, eu vou fazer isso aqui, mas morrendo de vergonha. Falei, se o pessoal não gostar, isso não ficar maneiro, eu lembro que eu cheguei na minha mãe e falei, pô, mãe, fiz aqui, vou fazer e tal. Ela falou, faz, filho, faz, se não ficar legal, não ficou, mas faz. Eu não pedi pra você fazer, então você faz. E, cara, como que um simples faz mudou, assim, não digo a vida também, mas a maneira com que eu enxergava as coisas, né? Porque, cara, se você tem um desejo no seu coração, de verdade, se você sente que quer transformar isso numa coisa pra levar as pessoas pra Deus, cara, de verdade, faça, mano. Pede inspiração do Senhor e faça, de verdade. E vale muito a pena, Igão, não tem jeito, mano. Tipo, é um caminho realmente, assim, uma coisa que conduz, né, que você é o primeiro alcançado, de fato, e para poder levar outras pessoas, conduzir outras pessoas nessa via em direção a Deus, né? Eu vejo muito por essa ótica, assim, faça, somente faça, não tem jeito, faça. A Ana Bia, no primeiro episódio aqui do Ex-Jovem, ela falou uma frase que eu já sabia que essa frase iria impactar pro resto de todos os episódios. Existem coisas que se você não fizer, ninguém vai fazer. E se essas coisas são para Deus e para alcançar outras pessoas, pode acontecer de ter pessoas que nunca serão alcançadas porque você não tomou a atitude que deveria para alcançar essas pessoas. É espetacular essa frase. Então, faça, realmente faça, não tenha medo, esqueça críticas, vergonhas. Muitas vezes isso vem até para o nosso crescimento. Com certeza. Acolha os feedbacks também, né? Tipo, faz isso dessa forma de, claro, com maturidade, mas acolha os feedbacks também que são feitos para o nosso crescimento, né? Você sabe disso. Exatamente. Exatamente. Então, faça. Não tenha medo de fazer. Esse projeto aqui veio muito nesse movimento também. Sim. Às vezes as coisas demoram um pouco para começar, demoram sim, mas Deus tem um tempo para cada coisa. Fica em paz. Não precisa ter essa... Ai, meu Deus, eu preciso fazer perfeito. Não.
comece, né? Nada começa igual a gente tá falando. Sim, O mano. Jota começou com uma história ali no início, o ex-jovem começou com uma história ali no início que não foi fácil. O Igor também teve a sua história, Sim. o Ivan que tá ali na mesa tá tendo a história dele e é um movimento de crescimento. Então, comece, faça, não tenha medo. Cê é Jota, louco, mano. nós abrimos uma caixinha de Nossa! de perguntas ali no Instagram que, mano, saiu um pouco fora da curva. Imagina, porque mano. Tem muita pergunta, entendeu? Cê é E tem doido, muito mano. assunto legal aqui pra gente puxar. Eu agradeço Bom, demais a bom você que demais. fez parte, né, Aí, desse... Fez sua pergunta lá pro Jota aqui no podcast. E eu queria trocar um papo com você sobre os assuntos que os Pessoal, nossos jovens mano. estão pedindo aqui. Ah, maravilha, Você também, mano. amigo do Jota, que mandou a sua pergunta, muito obrigado de coração, Tamo tá junto, bom? tropa, daquele A jeito. primeira aqui já veio uma bem legal. A Gabizinha, né? Eu.Gabizinha. E aí, Jota, como aconteceu o seu chamado para a evangelização? Começou com aquela primeira pergunta lá, mas acho que nós não falamos um pouco sobre o chamado, né? Sim, Mas vai lá. totalmente. Acredito que o chamado, assim, para evangelizar, de fato, foi também, né? Ele permeia também a dimensão do rap, né? Mas foi uma passagem, cara, de São Paulo, né? Que ele dizia pra Tito, né? Tá, vá e coloque fogo no mundo, né? E há muito tempo atrás, cara, assim, no evento do Shalom mesmo, né? Um desses reviverzinhos que eu citei no início, né? Uma moça veio, não sei quem é essa moça, até hoje, meu Deus, não sei, não faço ideia de quem seja, tá ligado? Mas que chegou pra mim e falou, né? O Senhor te chama a estar junto dele. E acima de tudo, levar pessoas pra ele. Então vai e toque fogo no mundo, né? Então, assim, isso pra mim, cara, até hoje ecoa assim na minha mente, sabe? Vai e toque fogo no mundo. E também, aproveitar também, tipo, a minha mãe, ela quando eu tava grávida de mim, né, ela disse que fazia essa oração, tá ligado? No Benedictus lá, que ele fala, bendito seja o Senhor Deus de Israel, tal, não sei o quê. E aí, mais pra frente fala, né? Tem uma parte que fala, serás profeta do Altíssimo, menino, pois irás andar na frente do Senhor para aplanar e preparar os seus caminhos, né? Então, assim, desde sempre ela também, né, rezando por mim, na barriga ainda e tal. Nossa, mas ela fazia essa oração, cara, e isso também ecoa na minha mente, assim. Então, foi de fato, meu Deus. O Senhor me chama, me dá essa graça, né, de poder evangelizar as pessoas e levar as pessoas para junto de Deus. Que legal. Você falou isso aí agora, eu nunca reparei, mas agora eu falei assim, nossa, eu quero ver esse cara rezando as laudes. Deve ser uma alegria, imagina toda hora. Serás profeta do Altíssimo. Deve ser muito bom. Mano, você é louco? Ó, mais uma aqui, Jota, do PA. Salve, PA. PAzinho, filhote, monstro. Quando que você se descobriu na vocação Shalom? Cara, isso é uma pergunta boa demais, mano. Como eu falei, tipo, desde molequinho, né, o Igão, indo pro Shalom, desde molequinho, tendo esse contato com o carisma Shalom, com o carisma belo, um carisma esponsal, né, mas meu chamado de fato, e digamos essa descoberta, assim, né, da vocação aconteceu nesse Acampus, né, em 2016, no qual eu senti a presença de Deus, né, assim, de fato, eu conhecia Deus, mas eu sabia quem era Deus, colocar dessa forma, mas com aquele momento, aquela fusão de uma experiência com o amor de Deus, né, e ali eu encontrei o meu lugar, cara. Desde então, assim, o Shalom ficou sempre sendo essa voz que ecoava, assim, nos meus ouvidos, né, cara, desse carisma que é belo, esse carisma esponsal, né, que vive acima de tudo também essa dinâmica da evangelização, mas acima de tudo é um carisma de paz, né, ministros e discípulos da paz. Então, naquele Acampus, eu senti de fato essa presença de Deus. Falei, pô, ali Deus estava me selando, assim, me separando para Ele. Falei, cara, é por aqui que eu quero você. É nessa via aqui do Shalom. Pode ir, pode seguir reto aqui e tal. Então, mas de fato, nesse acampamento, assim, foi que eu tive uma experiência profunda com o carisma Shalom, né? Fusão, né, mano? Moisésão conduzindo, né? Pouca coisa, velho. Cara, que graça participar desse acampamento. Obrigado, meu Deus. Caramba, se eu chegasse 2 anos antes... Caramba, foi 2018 o seu, negão? Não, foi 2018. Caramba, né, mano? Foi no de mediano. Na verdade, 1 ano e meio antes, né? Porque, sim. Não, 1 ano e meio antes. O seu foi de inverno? Foi de inverno. Visão. 1 ano e meio antes. Aí eu pegaria esse daí, mas não... Nossa, bendito seja Deus. Amém. Eu escuto muitas histórias desse Acampus e eu sempre fico feliz. Moisés, vem de novo. Por favor, Moisés, se chegar até você, venha, por favor, Santa Amaro te espera. Tinha uma pergunta boa, hein? De onde veio a ideia de juntar rap e o evangelho? Mano, de onde veio a ideia de juntar rap e o evangelho? Cara, acredito que a gente tava comentando, né? Tipo, o fato de eu gostar de rap, nós gostarmos de rap, né? Falar aqui do nome do VMS também, nós gostarmos de rap
e amarmos a Deus. E nada mais, assim, nada mais justo, né, de que unificar as duas realidades. Como a gente estava expressando, né, o rap também, acima de tudo, tem essa capacidade de criar histórias, né, de contar histórias, né? E que é o melhor contador de história que existe, negão, senão o nosso Deus, né? Não tem outro melhor contador de histórias, não tem outro mecânico, nem outro arquiteto melhor da nossa vida do que o nosso Senhor. Então, de fato, assim, o rap, ele tem essa forma, né, assim, essa expressão musical, ela tem esse intuito, de fato, de fazer com que as pessoas tenham uma experiência com Deus através desse estilo de música, que você pode gostar, como eu gosto, como o Ivan curte, como o Igão curte, tá ligado? E a gente poder também poder usar disso para atrair mais pessoas, né? De fato, assim. Então, acho que é uma necessidade também, mas acima de tudo, tipo, o primeiro, como eu falo, tipo, nessa ação de evangelização, nesse movimento de evangelização, o primeiro a ser alcançado somos nós, né? Não tem jeito. Então, assim, cada vez que a gente fala, que a gente se expressa nesse sentido, que a gente canta, o primeiro a escutar é a gente, né? Temos o primeiro tem uma musiquinha que é na condução do Pai, que é tipo assim, o Espírito Santo é quem comanda a festa. O que você fez, isso não interessa. Jesus Cristo numa cruz nossos pecados pagou, fez a vontade do Pai, espalhando todo o seu amor, tá ligado? E tipo assim, mano, diferenciado, sabe? Eu tô contando uma história aqui de uma forma diferenciada, uma métrica diferenciada, mas para que você veja que você é amado, para que você veja que existe alguém que te ama, uma pessoa que te ama acima de tudo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí sim, Jota, muito obrigado por essa partilha aí, mano. Você é doido. Jota, com quem você trabalha? Ô, mano, fantástico. Pergunta da Isa, tá? Tamo junto, Isa, é nóis. Não, eu tava explicando até pro Ivanzeira antes, eu trabalho... Não vai se comprometer, não, não vai se comprometer, trabalho altamente sigiloso, não tem jeito. Rapaziada, eu sou analista jurídico, né? Eu trabalho no escritório de advocacia, né? Trabalho na área de retomadas, né? Mais precisamente de busca e apreensão. Pode exemplificar, Igor? Vou exemplificar daquele jeitão. Aqui, ó, tá fácil pra galera entender, se liga. Igão, tá aqui de boa, Igão comprou um carrinho. Tá dando com o carrinho dele e tal, na tranquilidade, tá aqui o Igão, papapá. Só que o Igão se enrolou, mano. Se enrolou com as contas, tá com a conta de água aqui em casa, tá muito dizer que comprou um microfone novo, arrumou o ambiente e tal, beleza. O Igão não pagou a parcela do carro. Poxa, Igão, não pagou a parcela do carro. Que zica, mano. E o pessoal da cobrança faz? Alô, Igão, tá na escuta? Ô, Igão, Igor Antunes, né, seu nome? Ô, Igor Antunes, CPF, não sei o que. Ô, Igão, e aí, cara, paga a parcela do teu carro, tal, brother, porque, né, tem que pagar, não sei o que, tal. Aí o Igão tá enrolado, o Igão não conseguiu pagar, o Igão pegou o dinheiro, em vez dele pagar, ele foi lá e comprou outra mesa, velho, pro podcast. Aí não tem jeito, Igor, não tem jeito. Aí nessa parte o Jota entra, entendeu, rapaziada? Eu cuido dessa parte jurídica, né, essa ponte entre o banco, mais precisamente, né, que é o requerente, e o judiciário, né, nesse processo de retomada do bem, né, de certa forma, assim. Aí, através de mandado judicial, né, tem o oficial de justiça que tá envolvido ali, que ele cumpre a ordem judicial e tudo mais e tal, e aí, enfim, né, é um pouco mais complexo do que isso, mas para fazer uma história longa, uma história pequena, basicamente em torno disso, mano. Se o banco não conseguiu resolver a situação, você chamar uma autoridade maior. Chama autoridade. Aí não vai. Jota, uma pergunta muito legal, acho que até um assunto pra gente conversar bem aqui. Boa. Do Kaique. Qual a sua motivação pra treinar sendo um jovem Shalom? Outra pergunta aqui é muito boa. Pergunta, velho. Não fala de academia, não tem jeito. Olha, de verdade, Igão, essa história da academia, mano, é pancada, velho. Igão me conheceu tem uns anos atrás, realmente, rapaziada, eu parecia um microfone, tá ligado? Pô, fininho, tá ligado? Pô, daquele jeito, tinha um cabelão também. E assim, foi algo muito natural, mano. A motivação pra treinar, vou começar a responder a pergunta pra não perder, depois a gente tá com as experiências. Mas a motivação pra treinar, cara, acima de tudo, é entender que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, né? E aí você não pode ficar com o seu corpo, que é templo de Deus, que Deus escolheu habitar no seu corpo, com o corpo zoado, né, cara? Assim, eu acho que até não vou dizer um desrespeito, né? Porque eles têm realidades. Mas o importante também é que a gente zere pelo nosso corpo. Não no sentido da vaidade, de dizer, nossa, o meu treino, como eu sou forte. Não, nada disso. Mas realmente ter um cuidado, ter um corpo funcional, né? Para que em alguma necessidade também você possa se prontificar. Isso facilita no seu serviço, né? Isso facilita em você trabalhar nessa vinha do Senhor. Então, acima de tudo, acho que o nosso corpo é templo de Deus, cara. Então, a gente precisa cuidar dele, entendeu? Que nem você cuida do carro, que nem você cuida da sua casa, você precisa também cuidar do seu corpo, né? Melhor ainda do seu corpo. Certo? E, tipo, assim, né, mano, eu comecei a treinar, velho, foi
2023, mano, 2023 ali e tal, meados, não, aí fui pra academia e tal, pá, despretensioso, comecei a treinar, comecei a tomar gosto, comecei a comer, e do nada, buf, do nada eu falei, cara, o que aconteceu, velho? Meu pai em casa, pô, minhas camisas não estão, o John tá sem camisa, usa as minhas aí, tá ligado, não sei o que e tal. Mas assim, foi muito do nada, mano. Essa parada aí, o pessoal fala, pô, tomou bomba? Não, né, mano? Jamais, tá ligado? Você estragou a pergunta. Não, mas eu sabia que tinha, mano. Perguntaram aqui. Perguntaria, não. Nossa, Jota, tem uma pergunta muito boa também. Fala assim, você é natural? Ai, a Júlia perguntou. Parabéns. Pô, naturalíssimo, rapaziada. Alérgico a água. Isso aqui tá só o suco, filho. Não, rapaziada, naturalzíssimo, mano, tá maluco. Eu falo pros caras, eu falo, mano, se for pra tomar, né, anabolizante ficar com shape assim, tô tomando errado, mano. Tem que tomar, mas... Que isso, mano. Não, mas também tá bem pra caramba aí, ó, você é louco, não... Fazia preso, falei que fazia preso, mas não, natural, rapaziada. Agora é sério, de verdade mesmo, é até legal ouvir no podcast pra falar isso aí. Ó, creatina, vamos lá. O Igão sabe, Igão treina também. Arroz, frango. Muito, tá? Também. Muito frango. Se quer crescer. Vamos falar de alguns objetivos aqui. Vai, quer crescer? Tá no foco de emagrecer, diminuir um pouco essas coisas que a gente vai falar. Mas tem uma parada legal também de falar sobre emagrecer, né? Que importante, acho que foi o próprio Cariani que falou, ou o Rodrigo Góes, foi um dos dois. Visão. É importante que a pessoa quer emagrecer comendo. Não corta toda a sua alimentação. Não compensa, mano. Não vai estragar, assim, o seu metabolismo ali. Não vai valer a pena, porque depois, na hora que você começar a comer, aí você dobra de tamanho, tá ligado? Fica complicado, né? Mas continua aí, Jota. Passa a dieta, passa a receita. Não, a receita, rapaziada, daquele jeitão. Momento, pô, muito bom. Pega a caneta. Papel, anota, rapaziada. Arroz, frango, whey, creatina, rapaziada. Todo dia, por 3 meses. Não tem como, o seu corpo vai mudar. Agora, a forma que vai dar esse corpo é o treino. Se você treinar mais pesado, claro, a gente tá falando no âmbito aqui de ganho de massa, né? Mas se você treinar mais pesado, os resultados vêm de forma mais rápida, digamos. Se você tiver um treino mais tranquilo, mais leve, aí também vai vir na forma, no ritmo ali que você vai colocando no seu treino. Mas arroz, frango, whey e creatina, cara, não tem jeito, mas em 3 meses, 90 dias, seu corpo vai mudar, velho. Bota a fé no que o JP tá falando, seu corpo vai mudar, cara. Agora, a forma que vai dar isso aí depende do seu treino e tal, se você também dos seus objetivos, né, que o Igão falou, quer emagrecer, é importante emagrecer comendo, né? Essas mesmas realidades, só que, claro, né, uma escala menor, se você quer estar em um booking, quer ganhar massa, aí é diferente, come um pouco mais, né, sobe um pouco ali a régua da tua dieta e tal, faz uma dieta mais hipercalórica. Mas não tem segredo. Assim, né? De forma bem básica, todo mundo tem acesso. Arroz, feijão, whey, creatina. Rapaziada, já era. Bom demais. E importante que o Jota falou, as duas coisas aí se complementam, né? Então, não vai adiantar só o alimento sem o treino, assim como também não adianta nada só o treino sem o alimento, né? Então, tá são duas coisas que se complementam. É importante ali... Ô, Jota, tem uma pergunta aqui. Muito boa, mano. Olha os caras. JV. Olha os caras. Você acha que o Padre Marcelo... Nossa! É natural? Você acha que o Padre Marcelo é natural? Caraca, o que foi essa lenda que fez isso aí, velho? Gustavo SV7. A lenda das lendas. Tá maluco? Rapaziada, mano, nós tá parecendo o Rodrigo Góes. É fake, né? Não tem jeito. Mano, o Padre Marcelo, cara, o Padre Marcelo. Você tá ligado que antes de ele ser padre, ele era professor de educação física, né, mano? Então, assim, já era um baita de um cabra forte, né? Antes do seminário e tudo mais. Do seminário e tal, ficou mais na manha e tal, não sei o que, não tinha aquela rotina de treino toda. E daí tem a depressão. Eu acho que, assim, o nosso corpo, cara, ele... Todo o metabolismo do ser humano, né? Ele dispõe da memória muscular, né? Então, assim, uma vez que você atinge um grau de massa muscular, uma vez que você atinge... um grau de força no seu corpo, aquilo fica guardado, né? Então, como eu falei, teve a depressão, então acho que não só psicologicamente, mas fisicamente ele ficou muito afetado, né? E ele é um cara muito alto, então assim, ele perdeu bastante massa, como se ele não estava se alimentando da maneira correta em função dessa situação psicológica que ele vivia, que era a depressão, né? Então, acho que quando ele conseguiu superar isso, que ele rompeu essa barreira, com a graça de Deus, né? Que o Padre Marcelo, acho ele sensacional, tá ligado? Acho que ele falou, não, beleza, agora o corpo falou, que ele voltou a comer, voltou a treinar, acho que o corpo dele falou, beleza, a memória muscular vai começar a atuar a partir de agora, tá ligado? Aí o metabolismo voltou a funcionar daquele jeitão, porque ele estava em ordem, né? A mente dele voltou a estar em ordem, assim, de certa forma. E o corpo corresponde.
Então, mano, eu não acho que ele seja hormonizado, não. Abre aspas. Hormonizado no sentido de, tipo assim, de um enantato, tá ligado? De uma trembolona. Mas é de fato, eu acho que ele fez uma reposição hormonal, sabe? Assim, que era necessário. No estado que estava. No estado que estava, acho que era necessário uma reposição hormonal. Agora, tipo, ciclar essas coisas, eu acredito que não tenha feito isso, não. Mas uma reposição hormonal deve ter feito, mano. Porque, tipo, visão. Ficou um pouco fora, né, Tá mano? fora, mano. Pra você ter noção, a gente foi lá na missa do final do ano, não, da Páscoa agora aqui. Você é louco, mano. Passou do nosso lado lá. Nossa, o bicho parecendo um anjo, mano. Pô, largão, tá fortão, se ligou, ele foi abraçar, Deus te abençoe, filho. Pô, assim, né? Quadrado, eu que sumi, filho, pede pra Marcelo sumir. Ele tá de brincadeira, nossa, você tomou um negocinho, parecendo que... Não, e aquele vídeo dele com segurança, Nossa. mano, passando na placa, assim, abaixando A na placa placa. abaixando. O Igor, ele tem 96, mano. Tipo assim, tamanho da porta, tá ligado? Tamanho da porta, da largura da porta agora, né? Mas ainda acho que também tem um pouco a ver com o dia que aquela mulher empurrou ele, hein, mano. Sim. Não, tô zoando. Ele falou, não, preciso voltar a treinar, rapaziada. Não, acho que ali ele já tava treinando. Já tava treinando já, se pá? Tinha voltado a treinar ali naquela época, mas só que... Nossa, mano, eu vejo o Padre Marcelo, de verdade, eu vejo o físico que ele tá hoje, eu fico mega feliz, irmão. Não, sim, demais, eu mano. fico feliz Eu gosto dele demais, tá ligado? Porque é aquilo, você olha algumas fotos dele passadas, Sim. Mano, o cara hoje ele parece que tá mais jovem, tá mais disposto. Mais disposto, mano. Mano, o Padre Marcelo, ele tem uma parada que... eu admiro demais que por exemplo, a minha avó era apaixonada pelo Padre Marcelo. Sim, e não era só a minha avó, tá ligado? Você via que todo o redor Cara, gostava todo mundo demais gostava do Padre dele, Marcelo. mano. Então eu vi, e numa época que de verdade eu acho que tava um pouco mais difícil do que tá hoje. Hoje talvez a igreja enfrente outros desafios diferentes dos daquela época. Sim. Mas tava um tempo meio, como posso dizer, um pouco morno, sabe? Sim, e o total, Padre Marcelo mano. chegou, mano, numa época que não tinha internet, numa época que não tinha quase nada. Cara, quase Estourou, nada, vendeu meu um irmão. monte de CD, todo mundo Nossa. estudava o Padre Marcelo. Então ele fez aí deu uma estourada acho que numa rádio também, né, nessa história aí. Então ele deu um avivamento pra igreja assim, mano. Espetacular, cara. Mano, os Sério? anos de ouro da RCC aqui no Brasil passa muito em função dele, mano. Exatamente. E tipo assim, ele ganhou um prêmio, se não me engano, foi do Papa Bento, mano. Papa Bento XVI, acho que foi o prêmio Vantuan, de evangelizador do novo milênio, mano. Acho que é isso, tá ligado? Tipo assim, de tamanha proporção que esse cara tinha, mano. Pô, lotou estádio, E velho. tem, Mano, né? E tem. E que você falou, mano, o Padre Marcelo evangelizou muita gente, velho. Muita gente. Minha avó também é super fã dele, meu avô é super fã dele. Eu sou super fã dele também, porque, mano, cara, o Padre Marcelo fez Tim sensacional. Padre Marcelo. Padre Marcelo, mano. Padre Marcelo, puxa um treininho com a gente, Padre Marcelo. Nossa, Já nosso pensou? sonho. Leva a gente pra treinar na sua academia. Nossa, ali- Nunca vazou um treino dele. Mano, né, não tem uma foto desse cara assim, camisa normal, não tem, mano. tem. Ele tá sempre de mini hábito, tá ligado? Então tá celebrando. Será? Não tem uma foto dele. Como é que será que ele faz, mano? Ele trampa Mano, uma academia pra esse passinho, É né? porque eu fico pensando, ali no santuário, mano, lá atrás tem uma. Deve ter uma academia lá escondida, mano. Só dele, tá ligado? Não é igual aquele vídeo dele, levanta a igreja. É igreja, tá ligado? Uma vez os caras fizeram uma imagem, só que ele é IA, depois eu ganhei que é IA. Dele sentado assim, tipo, fazendo uma rosca direta, eu acho, tá ligado? Aí eu falei, mano, é o Padre Marcelo? Aí é o Padre Marcelo, só que é IA, né, mano? A IA hoje em dia tá complicado. Falei, não, mano, não é possível, que esse cara deixou vazar, velho. Não tem uma imagem dele realmente, assim, ele é surreal, mano. Não tem imagem, tipo, dele nada, tá ligado? E isso aí mostra, né, essa questão do cuidado que você tava Sim, falando com o castidade, corpo, mano, sim, de ver total. realmente que seu corpo é um templo do Espírito Sim. Santo. E ele sabe, mano, ele sabe que quando não tá cego, né? Ele passa lá no banheiro e ele fala, caramba, não tô cabendo no espelho, Não, né? tipo assim, pô, tiver que aumentar, botar o tamanho da parede ali, mano. Tipo, Então, ele sabe, né? E sabe também que pode se levantar. Já se levantam muitas coisas, Com né? certeza, Você vê com certeza. os comentários dele muitas vezes até parecem um meme. E eu tenho achado muito Os legal. posts dele né? são muito bons, né? Eu tenho achado muito legal também que ele não tem levado isso na questão de reatacar as pessoas, né? Sim, mano. Qual a necessidade de um padre ter essa força? Não. Não, ele nem tem nem ligado pra isso. Aí, por exemplo, sei lá, ele fala o que estão colocando na hóstia desse padre, né? Qual que é o segredo? E aí vem um
comentário dele respondendo, tipo, com risada, Sim, né? mano, risada. Pô, mano, eu tô vendo que você não tá fazendo isso por mal, né? E Sim. ele tá feliz, talvez ele esteja muito feliz também de estar bem Muito hoje. tranquilo, amigão. Ele já partilhou muitas vezes, né? Eu assisti, por essa questão assim, daí realmente ser fã do Padre Marcelo e ter ele como referência na igreja, agora falando um pouco fora do treino, Sim. ele realmente fala palavras que nos alcançam, né? Totalmente, Ele sempre esteve nessa questão de nos ajudar e ele partilhou muito sobre isso também, de dizer que ele precisava desse cuidado, ele precisava desse cuidado com ele e foi um momento que ele teve que parar, cuidar de si para poder cuidar do outro. Sim, e aí vem essa questão, né? Por que a gente treina? Porque a gente também de alguma maneira quer ajudar um pouco mais, quer fazer um pouco mais e aquele nosso lema dentro da comunidade, mais saúde, mais oferta, não tem mais jeito. saúde, mais oferta. Quanto mais né? saúde, Então, mais oferta, se rapaziada. a gente tá levantando lá, você senta aqui, mano, é muita cadeira que dá pra carregar, tá entendendo? As cadeiras tudo, uma pilha desse tamanho, assim, levar no braço, então, tá ligado? É muito legal falar disso, né? fato. A gente quer ter esse movimento também de quando for necessário precisar da gente na estrutura, a gente quer ter capacidade de realmente estar trabalhando na estrutura. Com certeza, cara. Né? Não tem coisa pior, rapaz. Ô, Igão, pensa assim, pra um homem, tá ligado? Um homem viril, mano, não consegue carregar assim cadeira, cara. Eu acho isso absurdo, tá ligado? Assim, de fato, quanto mais saúde, mais oferta. A gente precisa cuidar do nosso corpo, mano. O homem, ele é o provedor, aquele que vai à frente, aquele que, numa situação de emergência, aquele é o primeiro a tomar a frente, as rédeas da situação. Né? Nosso corpo tem que auxiliar nesse sentido, né? Não é uma questão, tipo assim, é longe da vaidade, mas de fato uma necessidade, não vejo dessa forma, tá ligado? Mas você é louco, meu pai Marcelo, acho o bico, mano, por favor, passa o treino aí. Eu também, um parceiro meu, você tava falando isso aí agora, um parceiro meu da academia que nem é da igreja, mano, nem é da igreja, ele falou justamente isso aí que você acabou de falar, ele tinha dito assim, ó, mano, eu acho que o homem, não importa qual que é a idade, em algum momento ele vai se encontrar com o corpo dele, ele vai querer, de alguma maneira, se cuidar, tá ligado? Sim, todo mano, homem total. vai se encontrar com esse momento assim dele e ele vai querer se cuidar, ele vai querer ter esse movimento dentro dele de agora eu preciso dar o melhor pra mim, tal, sei, não, aí ele falou assim, eu não sei se ele vai estar com algum problema com a esposa, eu não sei se ele vai estar com algum problema com ele, eu não sei se ele vai estar com algum problema com alguma outra pessoa, ele vai se encontrar nesse momento de se cuidar, né? Que o meme da academia né? O homem só vai pra academia quando leva a chip. Não é verdade. Não, rapaziada, não é reduzir isso aí. Os caras falam que tem uma motivação natural. Melhor pré-treino. Reduzir isso aí, pelo amor de Deus, mano. Tatá, te amo, Tatá, pelo amor de Deus. Tatá, te amo, Tatá, pelo amor de Deus, hein, mano. Aí, os cortes. Mas também tem esse movimento de... nem sempre é pelo corpo, né, Jota? Nem sempre é pelo corpo. Às vezes é porque a nossa mente também tá precisando. Isso que eu ia falar, mano. E eu acho que a academia, ela educa, né? Ela educa no sentido de nem sempre a gente vai fazer o que a gente quer, nem sempre a gente vai fazer quando a gente tá com vontade. E às vezes a gente vai ter que fazer no pior momento, mesmo na dificuldade, porque é algo nosso, né? Com certeza. E a gente precisa cuidar. Então, eu acho que eu acredito muito nisso, que a academia educa demais. Totalmente, não. Você canetou agora. Tipo, ela forja você nessa dimensão da disciplina, né, mano? Não precisa ser disciplinado, cara. E isso é tipo assim, a gente tá falando no âmbito do treino da academia, mas pra rezar. Você tem que ter uma disciplina. Exatamente. Nós que somos chamados a rezar 2 horas por dia, missa diária, texto diário. Então, assim, você precisa ter uma disciplina. Pra você estudar, você tem que ser disciplinado. No seu trabalho, você tem que ter ali um roteiro com mais, né? Você tem que ter ali um roteiro que você consiga seguir pra desempenhar a sua função. Então, assim, cara, a primeira academia, ela também vem nesse sentido de educar, né? E de brinde. Brincadeira. Não, mas de fato. E o treino, ele ajuda a gente em todos esses outros aspectos que você falou. Sim. Que o treino traz pra gente mais atenção. Sim, cara. O treino traz pra gente um dia mais disposto, né? Eu mesmo sou apaixonado por treinar pela manhã. Sim. Minha rotina é essa. Quem pode, né? Vou pra missa, logo depois saio correndo pra academia. Tava até comentando com a menina do trabalho hoje, ela já falou assim, eu não consigo. Porque eu não consigo fazer esse movimento assim de correr pra um lugar, de ficar correndo de um lugar pro outro. Aí a minha realidade se eu não fizer isso, eu não Quem vou vai conseguir fazer por você, mano? entendeu? Ninguém, tá ligado? Eu não vou conseguir fazer. Mano. Então, pra mim, vale a pena esse sentido da correria, a nossa dinâmica já é muito grande, como o Jota falou. A gente tem a questão da nossa vida de oração, a missa diária,
o nosso trabalho, a dinâmica da aliança, ela é muito extensa, né? Muito exigente. E aí vem também mais uma coisa, se nessa dinâmica extensa a gente não se cuidar, isso aqui começa a virar uma bagunça muito grande. Sim. Tanto sempre gosto de falar, né, principalmente para as minhas ovelhas, sobre uma coisa chamada ciclo da vida, que tem várias coisas no meio dela. Então, existe a nossa vida de oração, existe a nossa vida familiar, na verdade eu vou colocar no outro movimento aqui, né? Existe a nossa vida espiritual, existe a nossa vida familiar, existe a nossa vida pessoal, aquilo que nós cuidamos do nosso profissional, dos nossos estudos. Sim, perfeitamente. Existe a nossa vida dentro da comunidade. Então, existem diversas coisas dentro disso. E existe onde a gente precisa cuidar do nosso corpo, né? Das nossas coisas. E quando uma dessas coisas começa a sair fora, começa a desbalancear todo o ciclo, começam a bagunçar. Mas, quando nós, principalmente essas duas, né? Quando nós conseguimos manter a nossa saúde e a nossa vida espiritual, pode ter certeza que as outras a gente vai ter mais facilidade, né, de lidar. Sim. Então, eu acredito muito nisso também, da importância do nosso cuidado, o quanto a gente deve se cuidar, o quanto a gente precisa se cuidar. Tô escutando, esqueci o sobrenome dele, né? Acho que é Guto alguma coisa. Sim. Ele tá ajudando, né, algumas pessoas com a questão do emagrecimento e tudo mais. E o bichinho fala, mano, a verdade. Ele isso, fala dá a na verdade. lata. Tanto é que quando eu vou indicar um podcast dele, alguma coisa, eu falo, mano, já vai com o estômago preparado, entendeu? Sim. Porque se você tá vendo que você não está numa realidade legal, quando você escutar, você vai ver que vai ser pedrada. Porque ele aponta que o maior culpado da sua vida... É você, mano. É bem isso mesmo. Exatamente. Ele canta a bola, tá ligado? Se você não se então... cuidar, mano, ninguém vai fazer por você, mano. Exatamente. Então, é isso mesmo, tá ligado? Ele aponta mesmo, ele fala, porque as pessoas, a gente tem essa tendência mesmo. Mano, não vou fazer essa correria de ir pra um lugar pro outro. Sim. Culpa sua, irmão. É sua decisão. É você que não quer fazer isso, entendeu? Sim. Não vai assumir o risco, não quer fazer isso. Aí é aquilo, né? Aí eu vou falar dos Douglas Ninja agora, porque agora eu já tô partindo pros papos motivacional. Daquele jeitão, Ninja é monstro. Ó, presta atenção. A colher, quer dizer, como é que é? O plantio, ele é opcional. A colheita, ela é obrigatória. Aquilo que você está plantando, seja ruim ou bom, isso aqui está sendo opcional. Você escolhe, ou bom ou ruim. Agora, a colheita, se você plantou algo bom, se você está cuidando da sua saúde e do seu corpo, mano... Bom demais, rapaziada. Temos aqui muitas referências e muitas pessoas que já falaram que isso não tem erro. Não tem erro, brother, não tem erro. Cuide de você que vai dar certo. Sim. Agora... Verdades que ninguém quer ouvir. Não, mano, vamos começar a lavar roupa suja. Agora você não treina, você não cuida da sua saúde, você não toma a quantidade mínima de água, você não se alimenta bem. É o que você tá plantando, tá exatamente, entendendo? Então, mano. Tipo assim, aí é aquilo, né? Não tô atacando ninguém. Não, de jeito nenhum. A gente tá só comentando, né? Vamos mudar de assunto. Mas de fato, só tipo assim, pra dizer mesmo também que, mano, é claro, né, que o Negão falou. O plantio opcional, a colheita obrigatória. Mas também não quer tarde pra começar, né, mano? Exato, tipo assim, cara, se você tentar, eu tô sentindo as dores aqui já, JP. Dá um salve aqui pra minha tia, Andressa. Mano, a Andressa tá construindo o melhor shape dela aí, ó. Parabéns, Andressa. Eu não lembro nem quantos anos ela tá, mas ela deve estar pra cima dos 40 aí. Nega já tá com uns 40 anos já, né? Chegou, pô. Chegou. Lógico que todo ano. Já chegou. Nega com 40 anos aí, mano. Ela tá no shape, gente. Vocês não tem noção. E, tipo assim. Mano, tá bem, tá voando. E nunca é tarde pra começar, mano. Não, vou sair elogiando o pessoal da comunidade também, não. Aí, tá bom, siga o exemplo do Jota que tá bom. Vambora. Aqui, ó, o próprio Aliança VMS perguntou pro Jota aqui pra fazer uma partilha, né? Salve Aliança VMS. Vou dar um salve pra vocês no final, tá? Caramba, bloqueou meu Instagram. Como é estar e fazer parte da Aliança VMS, mano? Mano, perguntinha boa. Mano, de fato, assim, pra mim é um privilégio, cara, poder fazer parte desse movimento, né? Como a gente tá partilhando aqui, cara, não em busca de reconhecimento, longe disso, né? Mas de fato, de entender que assim como eu fui alcançado, tive uma experiência com Deus, quero que outras pessoas também conheçam a Deus. Né? Dessa forma, que é através do rap, que é através essa dinâmica de evangelização, né? Essa utilização dos mecanismos que nós encontramos na nossa cultura, porque o rap aqui em São Paulo é muito forte. Né? E a partir disso, fazer com que as pessoas tenham experiência com Deus. Então, pra mim, assim, é muito gratificante poder, sendo desses instrumentos, poder fazer parte disso, tá ligado? E, rapaziada, na moral, escutem a Aliança VMS Spotify.
20 mil ouvintes mensais, tamo crescendo. Tá, O negócio, que o negócio tá isso, 20 tão mil. voando Tamo demais. crescendo, tamo crescendo. Sigam no Spotify, pessoas não vão se arrepender. A nossa última música saiu um featzinho com o Yuri Costa aí, ó. Artista da comunidade também, pancada. Musiquinha, pô, um lo-fi, meio que um jazz assim, bem gostosinho de escutar. Então vai lá. De repente o Spotify que você através dessa música, né, mano? Não tem jeito, tá ligado? Exatamente, escutem muito. Aqui mais uma pergunta sobre o VMS, que é meio que a mesma pergunta, né, que o próprio VMS fez, que tem uma pergunta um pouco diferente, talvez uma pessoa da própria paróquia ali que estava com você, né? Exato. Como foi servir no Retiro Desperta desse ano? Nossa, você é louco, mano. Mano, um beijo pro pessoal da paróquia Santa Bárbara ali, mano. Você é louco, a galera. Cara, é a paróquia do meu barrigão. Mano, tem um carinho muito grande pela. E tem outra história bem legal, porque os meus pais, tá ligado? O Amadeu quanto o André, eles foram os meus coordenadores desse grupo de oração, tá ligado? Chama El legal, Shaddai, mano. tá ligado? Na paróquia Santa Bárbara, setor Parelheiros, Zona Sul de São Paulo, né? E eles são os meus coordenadores, mano, tá ligado? Meu pai, inclusive, sem ser do Shalom, fez um retiro na casa contemplativa, tá ligado? Pra poder discernir o nome pro grupo de oração dele. Aí já era Deus mudando as coisas ali. Ele fez retiro na contempla e tal, e aí o Senhor colocou no coração dele esse nome é El Shaddai, e fica Deus da montanha, né? Tipo, Deus poderoso. E aí, enfim, o Desperta Jovem, ele é um retiro também, né? Que, como se fosse um seminário de vida do Espírito Santo, né, também com momentos ali de animação, momentos de efusão, adoração, Santa Missa, pregações, enfim. E voltado diretamente para os jovens, né? Para que os jovens tenham essa experiência querigmática com o amor de Deus. E tem 3 anos já, mano. Tô no 3º ano já apresentando ali o evento, estando um pouco à frente. Então, pra mim, assim, é uma experiência fantástica, cara. É fantástica porque eu amo aquele setor, amo o El Shaddai, amo o Desperta Jovem. E acima de tudo, cara, Igão, porque eu acho que Deus ele se revela na simplicidade, mano. Forte, Sabe, tipo, acho que Deus se revela na simplicidade demais, cara, porque o desse ano foi espetacular, o Luquinhas, o pessoal se garantiu demais, mas se não me engano foi 2022, mano, que foi ali no retorno meio que da pandemia, as coisas todas retornando, né, e, cara, realmente, assim, era outro sketch, né, assim, outra estrutura, né, não tínhamos muita estrutura, né, mas ali eu vi Deus agir, cara, sabe, não nada que a gente tinha, assim, não nada, aquela oferta da mulher das 2 moedinhas que a gente colocou ali, falou, meu Deus, multiplica, né, os nossos 5 pães e 2 peixes, assim, e quantas pessoas foram alcançadas, cara, assim, quantas vocações dali também saíram, né, de jovens que hoje estão no seminário, que fizeram esse retiro. Então, de fato, assim, Deus se revela na simplicidade. O El Shaddai é um grande sinal da graça de Deus, assim, pra mim. Então, poder fazer parte disso daí, pra mim, é surreal. E um beijo aí para a Santa Bárbara, grupo El Shaddai, pessoal do Desperta Jovem, a comissão. Tamo junto demais, você é louco. Jota, uma última pergunta aqui. Teve muitas outras perguntas, tá, gente? Mas o nosso tempo tá acabando. Cada vez vai ficando mais limitado, a gente explica por que já já. Mas eu acho uma pergunta muito interessante aqui. Você estava partilhando, né, sobre os seus pais agora. Sim. E a pergunta é: sempre teve apoio dos seus pais nessa caminhada? Nossa, pergunta boa. Igão, muita gente me pergunta essa parada, principalmente quando eu vou partilhar assim, que eu conto meu testemunho de vida, né? Mas, pô, como é que foi assim os seus pais? Eles te forçaram alguma coisa? Eles já forçaram você em algum momento, algo assim do tipo? E não, nunca me forçaram a nada, assim, sabe? Pelo contrário, sempre me deixaram muito livres, mano. Muito livres pra escolher, muito livres pra decidir, né? Sempre me apoiaram muito. Assim, lembro até quando nós éramos mais jovens, assim, tá ligado? Porque geralmente os pais o que fazem, né? Pô, vamos pra igreja. Ah, mas não quero. Vamos pra igreja assim, né? Vamos pro Shalom, que a igreja a gente vai, né? Enfim, sempre. Vamos pro Shalom. Ah, não tô afim de ir pro Shalom. Ah, você não quer ir? Beleza, tranquilo. Né? Sem forçar, tipo, não é uma coisa que é imposta ali, né? Mas vendo, né, assim, a oferta de vida deles, vendo aquilo que eles eram chamados, e acima de tudo, essa dimensão de trocar o certo por aquilo que é santo, foi coisas que foram de fato assim encantando, sabe? Foram de fato assim atraindo para o carisma, né? Eu não sei se eu cheguei a falar com o Seigão, mas, tipo assim, no começo, cara, eu tinha um pouco de receio, assim, vou dizer raiva é uma palavra muito forte, mas tinha um pouco de receio com a comunidade, né? Justamente por ser o filho mais velho, sabe? De ser aquele primeiro ali, o primogênito e tal. E aí, na minha visão, tipo, o Shalom meio que roubava meus pais de mim, certo? Meus pais ingressaram na comunidade em 2007, eu sou de 2001, então eu tinha 6 anos, né? 6, 7 anos ali. Então, assim, a criança está em desenvolvimento, então pra mim eu olhava assim, poxa, mas por que segunda-feira à noite você tem que sair, tá ligado? Por que quarta-feira você tem que ter ministério? Por que não tem todo sábado, né? Por que tem que ir na missa lá?
Então, então, quando mais jovem, eu tinha tendo experiência assim, tipo, cara, o Shalom parece que ele tira meus pais de mim, né? E aí aquilo foi crescendo dentro de mim, crescendo dentro de mim, até que tem um momento que eu falei, mano, eu não quero saber muito do Shalom, tá ligado? Um pouco antes desse Acambos aí que a gente comentou no início. Pô, então o Shalom pra mim é um lugar que meus pais frequentam, mas sem muita, assim, pretensão de nada, né? Eles vão lá e já era. E esse receio, né? Mas graças a Deus, conforme o tempo foi passando, eu fui tendo essa dimensão, né? De que é o chamado, cara, é uma vocação, né? Mas justamente vendo essa oferta de vida deles, muitas vezes não querer ir, mas por um chamado maior, né? Por aquilo que Deus, né? Claro, chamou, né? E fez o convite para que eles servissem Ele dessa forma, isso tudo foi atraindo, cara. Foi trazendo para perto, isso tudo foi cativando. Mas por que eles fazem isso, né? Qual que é o verdadeiro intuito? E aí eu fui me permitindo conhecer, né? Me permitindo conhecer a comunidade, participei do acampamento, grupo de oração, trilhei o caminho todo mundo trilha, e hoje eu sou postulante da comunidade. Então, assim, de fato, assim, foi um resgate de Deus, sabe? Um carinho de Deus, assim, pra mim, ter os meus pais na comunidade, cara. Um carinho mesmo. Sou muito grato a Ele por isso. Caramba, Tá cara, da hora. É louco. Bendito seja Deus pela vida do Amadeu e da Andréia Ô, também, né? velho, Amadeu e Andréia. Casal muito, cara, não só pra mim, mas pra toda a comunidade, né? A gente, cara, especial pelo Amadeu, foi meu segundo formador, né? Meu segundo formador comunitário. Da hora, mano. Paizão demais, mano. Nossa. Tá maluco, chama. Sério, um bagulho assim. Foi um ano que muito difícil pra mim, né? Foi o ano do P2 e ele Sim, cuidou mano. demais, então sou grato assim também à vida do seu pai, né? E toda a história, a família dele ali no Shalom, né? Você vê dois filhos que ingressaram na aliança, é Sim, algo total. belo assim, né? Bendito seja Deus por tudo isso. Cara, eu acho que tem uma coisa que, assim, a galera espera de nós, Tá né? maluco, velho. Será que nós conseguimos aí fazer um free Nossa, enferrujadíssimo, meu irmão, na moral. Ó, a gente normalmente rima nos aleluia da vida, né? Eu não sei nem como é que vai ficar isso aqui, Jota. Manda uns freestyle de Mas você paga uma pancada. caixinha, tá aparecendo aí, Ivan? Não? Tá de na boa? manhã, caixinha. Aparecendo só um pouco, mas... Não, tamo de boa. Ô, Ivanzão, falando até aquela aguinha pra salvar ali, daquele jeitão. Agora vai. Agora é mesmo, né? E eu ia fazer uma pergunta pra você também, Gão. Será que Ô. não tem me responder? Mano, como foi pra você, tá ligado? Fazer aquele free sensacional que você mandou quando a gente tava rimando com o irmão Samuel, hoje padre, né? Sim, é o Padre, irmão Samuel, aquele salve também, monstro demais. Que aquele freestyle a gente tava contextualizado, a gente tava ali. Foi um momento que ele chegou e falou, não, quero rimar com vocês e tal. E a gente, vamos separar aqui algum pessoal que desenrola um pouquinho, pelo menos pra dar um suporte pra ele ali e tal, ficar ali de background ali. Dá uma vontade E até de ali, chorar. tipo, o Igão pegou, a gente tava, cada um mandava 2 versos, o Igão pegou e mandou um freestyle contando a experiência dele. O que você dissesse, mano? Tipo, como foi pra você partilhar desse momento e conseguir expressar daquela forma, tá ligado? Sim. Vai. Antes de chegar ali, teve uma coisa, tipo assim, muito especial pra mim, né? Aquele Hallelujah estava sendo um Hallelujah difícil porque eu estava passando por um momento difícil. Nada a ver com o Hallelujah, nada a ver com a comunidade em si. Mas eu e o Igor estava passando por um momento muito difícil, né? Mas voltando um pouco mais, essa experiência que a gente tem com o rap é uma parada diferente para nós. Porque é uma parada que faz a gente crescer, é uma parada que de alguma forma nos movimenta, não nos deixa parado. Então eu sempre tive isso relacionado ao rap. Por quê? Porque eu nunca parei de escrever minhas poesias, Sim. eu nunca parei de escrever as minhas músicas, eu nunca parei de fazer o meu freestyle porque é a minha maneira de me expressar. Pô, Jota, acho que você vai me entender, mas teve um momento que a minha mente estava explodindo, sabe o que eu fazia às vezes, mano? Parava e rimava. E Sim. colocava tudo pra fora, mano. Claro, às vezes faltou pra nós um pouco de gravar isso, talvez, pra depois um dia transformar isso numa música. Mas eu fazia muito isso, não na questão de agradar alguém, mas é porque era uma parada que me fazia bem. Uma vez eu vi no próprio Hallelujah o Marcelo fazer uma oração em formato de rima. Mas Você é louco. teve uma pessoa que fez isso e pra mim foi um diferencial, que foi o irmão Samuel. Não, aquilo ali foi Eu surreal, vi o irmão mano. Samuel fazendo uma oração em formato de rima. E não foi lá naquele momento que a gente tava. Ele meio que, tipo, literalmente tava rezando em cima do palco. Não lembro qual evento que foi. Lembrei, foi no Summer Beats. Summer Beats, né, mano? No Summer Beats, antes daquele Hallelujah que a gente rimou Sim, junto. sim. A gente tava lá no Summer Beats e eu peguei grade no show da Fraternidade. Visão. Mano, e eu não sabia que o irmão Samuel tinha aquele perfil da rima. Mano, na hora que começou o beat, que eu vi ele entrando no palco, que ele colocou um boné. O bonezinho Eu sagrado, fiquei meu irmão. maluco, mano. Cê é Eu fiquei louco. maluco. Visão, Eu falei, tipo mano, assim, totalmente. que é isso, mano? Que coisa louca. E os jovens ficaram malucos também, tipo, todo mundo ficou louco.
E eu fiquei assim, mano, foi uma experiência pra mim incrível. Eu fiquei muito feliz naquele momento. Logo depois da fraternidade teve o show do missionário. Sim. Então, pra mim, aquele dia foi um dia muito top, Top, incrível, né? Sim. Aquele Summer Beats. No ano seguinte do Summer veio o nosso Hallelujah, Sim. que foi aquele Hallelujah lá. Mano, aí beleza, eu estava num dia ruim, tanto é que eu tava até meio retraído. Eu fiquei o dia inteiro no beco do rolê, eu não participei dos shows naquele dia, de nenhum dos shows, literalmente nenhum. Se eu não me engano, acho que eu participei do Naldo José, só. Piseirinho, né, mano? Piseirinho, né? Piseirinho embaçado, bicho. Mas eu tinha ficado mais retraído assim em todos os shows, tanto é que foi um Hallelujah até especial pra mim na evangelização, porque eu fiquei o dia inteiro evangelizando uma pessoa só. Sim. Naquela evangelização pessoa a pessoa ali mesmo, então eu fiquei o dia inteiro conversando com aquela pessoa, sentado ali naquele lugar mesmo. E aí a Val, mano, me deu um salve. A Val mandou uma mensagem, não sei nem se ela mandou uma mensagem, né? Falou, vem aqui no camarim, por favor, preciso falar com você. Aí ela foi e falou, vai ter um momento de rima com os irmãos da fraternidade, o irmão Samuel pediu algumas pessoas pra rimar, eu tô aqui chamando você. Mano, o meu coração louco, que aula. deu uma acelerada, sabe por quê? Porque naquele momento que o irmão Samuel colocou um boné e subiu e passou no palco no Summer, eu também tinha colocado como meta e um sonho pra mim. Eu falei, mano, eu preciso um dia rimar com esse Mandar um cara. freestyle com ele, mano. Então, Você mandou, você mandou, quando tá ligado? a Val me chamou pra aquele momento, eu fiquei muito emocionado, mano. Eu, tipo assim, falei, mentira, ó. Fiquei, mano, parecia uma criança, ia chorar. Felizona, Fiquei, tá ligado? Então, tipo assim, o meu evento mudou naquele momento, porque eu tava naquele momento mais retraído. Sim, sim. E quando veio aquela parte assim de. Mano, eu vou rimar com o irmão Samuel. Tanto é que a pessoa que eu tava. Gente, ó, escuta isso, olha que legal. Mano, foi um momento Eu estava muito evangelizando épico, uma pessoa que não era muito próxima da igreja e não tinha uma experiência assim com Deus, né? E eu fiquei ali com ela, eu tava ali com ela o dia inteiro, né? A gente se aproximou, conversando com ela. Aí pensa, o Igor que saiu sem saber uma informação e o Igor que voltou com a informação que iria rimar com o irmão Samuel. Isso é louco, Mano, eu voltei outra pessoa. Falei, mulher, eu vou rimar com o irmão Samuel, que não sei o quê. E ela, tipo, quem é o irmão Samuel? Então Ela, foi, tipo assim, foi muito legal. Quem que é, velho? Só que ela ficou muito feliz Não, sim, também. porque totalmente. ela viu A minha sua alegria. felicidade Exatamente. contagiou ela, Então, né, mano? Ali já foi uma parada que transformou naquele momento. E aí vem essa parte do freestyle mesmo, onde eu tava ali. De início, eu errei. Acho que a maioria das rimas no início eu tinha errado, eu não lembro muito bem. É que a gente tava meio que num bate-pronto, né, Igão? Ele começa tal, aí eu lembro, e aí ia passando. eu lembro que eu fiquei meio assim, eu acho que eu tinha errado a maioria das rimas, né, que teve no início. Só que chegou um momento que eu falei, mano, eu não vou ter outra oportunidade de me expressar bem ao agora. lado desse cara aqui, Sim, tá ligado? sim. Eu não vou ter uma outra oportunidade como essa. Então eu via... A gente tava mandando uns suportes e o Miojo que do nada lançava umas músicas no meio do bagulho. Não vou vai secar. E hoje E- o monstro demais aquele cara. Exatamente. E aí eu falei assim, não, mano, eu vou me expressar aqui. Eu vou fazer aquilo que eu faço parado no meu quarto, fechado, tá ligado? Toma. E aí eu me imaginei assim como se eu tivesse fechado o meu olho, Sim. tá ligado? E até no vídeo você meio que dá uma. Você manda aqui assim, você meio que dá aquela fechadinha no olho e você começa, tá ligado? Pá, não sei o que, tá. E aí eu chama peguei, Jesus, mano, tal. literalmente foi desse jeito. Eu fechei, eu imaginei assim no lugar e soltei aquele freestyle que eu nem sei como aconteceu. muito bom, foi mas muito realmente foi um freestyle, foi um rasgar a alma assim. Aí vem a expressão. É justamente isso que eu fazia nos meus piores momentos. Sim, e naquele mano. Hallelujah eu não estava nos melhores momentos da minha vida. Então foi uma coisa que normalmente eu fazia sozinho, mas ali eu fiz na frente das pessoas e realmente alcançou. Porque o tanto de mensagem, Jota, que a gente Nossa, recebeu é louco, depois, mano. Que foi evento muito. fantástico. Tanto mensagem fantástico. negativa, mas acho que, Teve também. Acho que o positivo realmente foi Sim, o que mano, mostrou pra totalmente. gente, continua, né? Vai nesse caminho. Segue, né, cara? E foi a partir disso também que o Ex-Jovem começou, porque eu comecei a criar mais coragem, independente do tempo e desafio que a gente tava passando. Sim. Então, de verdade, mano, foi uma experiência assim pra mim ali. Fantástica, né, brother? Fantástica, Lembro mano. que no vídeo eu até faço assim, cê é louco, ele tá rimando fiquei- demais. Eu fiquei, assim, mega feliz, mano. Fiquei Sim, muito mano. feliz. Eu conversei com o irmão Samuel também nesse dia. E, tipo assim, pensa, né? Um fã conversando, né? Com aquele artista. referência, né, brother? E a simplicidade desse cara, mano. Ele é simples demais, A cara. simplicidade desse cara, tipo assim, mexeu demais comigo, né? Sabe por quê? O DJ Rodrigo, ele gosta muito de mim, Eu gosto né? de você pra Graças a caramba. Eu Deus. falei, eu gosto de você pra caramba, amigão. E eu gosto muito também do DJ Rodrigo, aquele salve pra ele. Queria muito que ele viesse aqui, mano. Sim, porque mano, ele seria tem um papo trabalho da com hora, cê é evangelização, louco. Monstro demais. Fora da curva, né? E o DJ Rodrigo falou assim, mano, você tem que levar esse moleque pra rimar com você. Sim. E eu ali, tipo, mano, quem sou eu? O que Quem você tá sou eu? falando, Quem sou eu?
que não sei o quê. O show da fraternidade E daqui a sabe o que 10 ele minutos. falou? Só E, não, e o verdade. irmão Samuel, tipo, não pensou duas vezes, falou, mano, realmente a gente sempre precisa, sei lá, mano, vem fazer uma abertura de um show. Olha que Mac. E eu ali, né, nós nem tinha entrado no freestyle ainda, e eu Sim. ali, tipo assim, mano, o irmão Samuel tá me chamando pra fazer a abertura do show dele, eu Como vou animar assim, né, com ele daqui brother? a Como pouco. assim, né? E eu olhando pra Deus e eu falando assim, Deus realiza os nossos sonhos, mano. Totalmente, E é mano, muito, totalmente. e eu vou falar pra vocês, gente, o nosso sonho é muito mais feliz ao lado dele. Muitas vezes as pessoas sonham em, sei lá, conquistar tudo na vida, ser milionário, ter isso e aquilo. Sim. Eu desacredito que sem Deus essas coisas vão realmente saciar. Agora com Deus, porque eu poderia ter subido num palco na minha vida inteira, assim, Sim. porque a gente tem talento, Jota. Sim, Igual a gente tá falando. Não, na verdade não é só o talento, né? Mas é um dom que Deus deu. A gente Sim, tem mano, é esse uma dom. inspiração de Deus, tá E ligado? seria muito fácil pra gente estar num palco, estar na rua, estar em algum lugar Sim. ali e falar, mano, como conectar palavras que não teriam nada a ver. Sim. Mas fazer essa parada pra Deus, mano, Acho que tem torna mais bonito, uma né, mano? coisa diferente. Totalmente, e brother. essa diferença foi o que me tocou de verdade naquele dia e me fez acreditar ainda mais, né? Me fez ver com outros olhos o Aliança VMS, fez me ver com outros olhos o JP. E, mano, aquele ano de batalha, a animação que a gente fez, mano. Você é louco, foi muito louco, mano. Mano, aquela Charlotei. vibe foi uma parada diferente. Você viu Surreal, uma mano, plateia. E, tipo assim, Muita gente, mano. muita Lotou gente de gente, tá ligado? tira o pé do chão. É. E em momento nenhum, ferindo a Deus, ferindo a De igreja. jeito nenhum. Então foi sério, foi uma Foi surreal, né? experiência assim Nossa, incrível. cê é Foi louco, até mano. legal partilhar sobre isso. Sim, eu nunca mano. me perca dessa experiência, mano, porque foi um dia muito especial nesse sentido, onde Deus se utilizou até da minha dificuldade, das minhas misérias, me trouxe a alegria e ajudou uma pessoa a conhecer um pouco mais a Deus, porque eu fiquei o dia inteiro com aquela pessoa evangelizando. evangelizando. Entende? Então foi muito legal, eu fiquei muito feliz mesmo. Deixa até um salve pra essa pessoa. Mari, bendito seja Deus por você naquele aleluia. Se você for de novo esse ano, e pra você ter noção, né? Com certeza, vai. Bora, Mari, vamos ver pro foi aleluia. o aleluia. Mari, se você for de novo esse ano, eu fico o dia inteiro do seu lado de novo, porque você é uma pessoa incrível, tá bom? Mari, depois desse é convite, isso. eu não deixaria de ir pro aleluia, hein? E, mano, acho que eu e o Jota vai tentar aqui de alguma Nossa maneira. Senhora. Eu vou ser bem sincero, a última vez que eu rimei foi no aleluia. Eu Talvez não, o acho que eu Jota... tô na minha... Não, mas O rapaz... Jota ainda tem uma parte das Mas músicas aí. rapaz... Vai Mas vendo. vamos aí. O suporte Então, suporta. vai ter suporte demais, O rapaziada. suporte suporta. Boom bapzinho, né? Eu sei que o Igor tá treinando no escondido. Rapaziada, você acha que eu vou cair nisso? Ele vai mandar aqui, ó. Eu falei pra ele, Igão, vou tentar te acompanhar, certo? Então, eu tô enfermo, já vou tentar te acompanhar. Mas esse ano, Igão, vai ter, né? Mano, assim, a gente tem que confirmar essa informação, parça. Se vai ter no Espaço Sampa, a batalhazinha de rima, mano. Tem que ter, bro. Tem que ter que esse ano... No espaço, Pô, gente, no rapaziada, espaço da misericórdia não tem condições de não fazer. tem que fazer batalha com o Tem, pessoal padre confessando não, lá, né? não, Sem não tem aconselhamento, tá ligado? Mas tem que ter uma batalhazinha de rima esse ano aí pra gente Eu dar acho aquela que desbarata. dificilmente eles tirariam. Não, Não sei qual tá mano. sendo o movimento. Eu entendo e acho top a ideia Uhum. do samba e do pagode. Acho que o Hallelujah ele sempre vai se inovar relacionado a isso. E trazer o próprio Morelzinho, né? Pô, surreal, mano. Abraço, É a Morelzinho. própria... Nossa, mano. Tanto é que toda vez que a gente puxa a caixinha lá, né? Sempre fala, Morelzinho. Morelzinho. Ixi, é o meu sonho. É questão de tempo, É mano. meu Questão sonho. de tempo, que é pro Morelzinho tá eu aqui. gostaria muito de trazer ele, né? Total, Jota, eu vou velho. soltar um beatzinho aqui de 2 minutinhos. Aquele... Nossa Famoso. senhora, Deus me ajude, amém. Aquele... Você acha isso difícil? Não, tá bom, tá bom demais, pra ir bom demais. embora. Gente... Ixi... Vai. Calma aí. Acontece tudo ao vivo. Tudo é de verdade. Mas quem sabe faz ao vivo, Eu tá não ligado? sei como é que vai funcionar isso na hora do vídeo, como é que vai estar a nossa Vai voz. ficar, né? Às vezes a pessoa tá parecendo nossa voz só, tá É, ligado? mas E o beat caga. existe um beat aqui, eu tô com muito medo da caixinha tremer, o grave também e atrapalhar o microfone, mas faz parte, Mas família. faz parte, Nós mano. tá fazendo isso aqui É. de alguma maneira. Como é que nós vai? 4, 2... Rapaz, Igão. Mano, eu acho que eu aprendi até a contar. Vamos 4, vamos contar de Vai, 4. você vai me falando então, quando for de parar, que eu vou... Então fechou, a Deixa eu gente... começar, porque Vai começar, os vai piores começar. começam, né, mano? Já. Ó. Ah, já virou. Iê. Deixa virar. Aí. Ó. Rimas em 3, 2, 1, aham.
Demorou, meu mano, eu sigo aqui nessa prece. Tô aqui bolado e cheguei no Ei Jovem Podcast. Bagulho é muito sério, eu rimo aqui com o coração. Tá aqui no podcast, o Ivan e com o Igão. Se liga no meu papo, eu tô feliz demais. Tá ligado, meu freestyle, que os caras aqui são sagazes. Bagulho é muito sério, rimando com um som. O tema do podcast, rap evangelização. Vai. Daquele jeitão, eu mando a minha rima aqui, mostrando como é que a gente fala e faz o free. A gente fala coisa, mas nem tudo lhe convém. Por isso que eu mando esse papo para o jovem. Ei, Jovem Podcast, é aqui que a gente manda. Mandando aqui também, a gente chega e desmanda. Deixa eu dar um salve para os meus. É nesse podcast que você conhece, o amor de Deus. Eu chego assim, naquela disciplina. Sempre rimar pra mim é uma adrenalina. Mas eu chego aqui, sempre passo a visão. Faço uma oração, é minha forma de expressão. Tá, ele se expressar demais, tá ligado? O freestyle do Igor sempre é sagaz. É desse jeito, mano, o rap é muito sério. Então ide por todo mundo e pregar o evangelho. É desse jeito, meu parceiro, rap evangelização. Rimamos com um som, sempre trazendo oração. E é isso que com o coração segue na sessão, mostrando como que pode usar rap evangelização. Ixi. O Jota sempre desenrola, por isso que ele chega aqui, nós nunca vai embora. Mó satisfação você aqui que assistiu. Meu muito obrigado, o podcast evoluiu. Tá em outro nível, a tendência é crescer. Mas pra isso acontecer, hoje eu preciso de você. Deixa o like e compartilha esse episódio. Faça esse podcast aqui chegar no pódio. Vamos evangelizar cada vez mais o jovem. É a necessidade que aqui a gente tem. Por isso que eu mando, na rima eu vou além. Pode chegar e cola aqui você também. Ai, moleque, chama, meu patrão. É louco. Satisfação. Vai ter que ficar no salve isso aí, mano. Pelo amor de Deus, aí, ó. Então, ó, daqui pra batalha do pai vai estar mais fluido ainda, vai, né? Já tá voando já. No papo que o finalzinho aí já tá pegando, né? Não, então, rapaz, eu vou correr atrás, família. Tá muito bom, Jota. Ó, irmão, no papo, quero muito te agradecer. Sério, igual eu falei, junto, queria mano. demais trazer você aqui, sério mesmo. Muito obrigado Alegria por ter pra colado. mim, brother. É um tema que eu gosto demais de falar, é um tema que é pro jovem, mano, também, de alguma maneira, eu acho que você falou muita coisa pra ajudar, mas eu queria te fazer uma pergunta final, assim, Sim. de se você tem alguma coisa pra falar especial pro jovem, né? Uma palavra pra ele, assim, de motivação, de ajuda, de necessidade, pra aquele jovem que mais precisa, aquele famoso que eu perguntaria se você encontrasse um jovem na rua hoje, o que você falaria pra ele, entende? Sim, totalmente, cara. Se eu encontraria um jovem na rua hoje, eu diria pra ele, cara, o amor é uma pessoa e se chama Jesus Cristo. O amor é uma pessoa. Ao longo da vida se expressam muitos valores, muitos amores pra nós, né? Mas tudo isso é passageiro, cara. Só existe uma coisa que não passa, que é Jesus. Então, de fato, assim, né? Tem uma passagem que eu gosto demais, mano. No hall das passagens, tem sempre aquela passagem que te toca, assim, de forma especial, né? E pra mim é Mateus 6:33, né? Que fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Então, de fato, assim, jovem, os jovens há mais tempo também. Você que é jovem, você que tá um pouco mais velho, mas de toda forma, cara, é Jesus Cristo, mano. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E se apegue a Ele, busca primeiro a Ele e todas as demais coisas dessa vida. Todo o ciclo dessa vida que a gente falou do ciclo aqui hoje vai ser apresentado, vai ser resolvido, porque Jesus Cristo, Ele deve ser sempre o nosso alvo, a nossa meta. Daquele jeitão, mano. Tamo junto. Isso aí, Jota. E agora, um momento onde é que as pessoas podem te encontrar, passar aí suas redes sociais. Bom demais, mano. Bom demais. Pode deixar aquele salve, Igão? Pode, daquele com jeitão. certeza, mano. Rapaziada, daquele modelo, queria mandar um salve aqui pra Tatá, que tá me assistindo aí. Tatá, tamo junto. O pessoal do meu trampo aí também, que fortaleceu daquele modelo. Eu não sou o Petels, já vou dizendo assim também, galera. Tinha uma pergunta. já pergunta aqui do Petels. Eu não sou o Petels. Tá maluco? E vai pro pessoal da minha casa, meu avô, vó, Babi, Jana, Pedro, pai, mãe, todo mundo, tá ligado? Galera toda, querendo dar um salve pro pessoal também da Paróquia Santa Bárbara, meus filhos do grupo de oração Israel, também tamo junto. E qual que era a fita, amigão? Até esqueci, mano. Pra você. Onde é que eles podem te encontrar? Sim, rapaziada, @JP Oliva, daquele jeitão. Não o JP, o JOTAPE Oliva, certo? Daquele jeitão.
Tamo lá no Insta. Também na bio do Insta tá lá o @AliançaVMS, AliancaVMS, né? Também que é nosso clube de rap, tá ligado? Pode chegar, soma com a gente. Também temos canal no YouTube, no Spotify. Então vem colar com nós, que é o nosso bordão, tá ligado? Vem colar com nós, vem firmar com nós. E vamos juntos nesse caminho rumo ao céu, rumo à santidade. Daquele jeitão, rapaziada. Pô, feliz demais, não tá maluco? Uma alegria receber você aqui, Jota. Deixa aquele salve também especial para a Aliança VMS. Deixa aqui também onde vocês podem encontrar ele. Deixa aqui o Instagram, né? O Spotify também, como o Jota falou, escutem. 20 mil ouvintes mensais. Então, se tem 20 mil pessoas escutando, é porque os caras são bons mesmo. Então, pode escutar sem medo. Vamos ter uma experiência com Deus através do rap. Isso pode sim acontecer. É aquele famoso. Você também tem que acreditar. Escuta essa história que o Aliança VMS tem para contar. Eu vou lançar uma música, ó. Você também tem que acreditar. Escuta essa história que o Aliança VMS tem pra te contar. Ai, que isso. Sigam a Aliança VMS, fechou? Jota, quero muito te agradecer. De verdade satisfação mesmo, irmão. Máxima. É uma coisa que eu sempre faço no final do podcast, que é tá rezando por você, tá rezando pelas suas intenções, em agradecimento, em louvor pela sua vida, porque hoje você tem muito a compartilhar para os jovens que tanto precisam, tanto necessitam, né? E em questão não nas necessidades só de coisas ruins, mas das alegrias que a gente pôde oferecer aqui hoje, né? Isso é muito bom, muito a gente gostoso. mostra que isso é pra ser algo leve mesmo, né? Então, muito obrigado de coração, viu, irmão? Tamo junto. Só rezar um pouquinho, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer pela vida do JP, por todas as experiências que ele pôde compartilhar aqui hoje, mas, além disso, te louvar por todos os dons que você deu a ele, porque hoje ele usa também esses dons como forma de evangelização, de alcançar as pessoas. Muito obrigado. Quero te apresentar as intenções do seu coração, as suas necessidades, tudo que ele tem e tudo que ele é. Virgem Maria, nossa mãe, nós consagramos as nossas vidas, de forma especial a vida do JP, da sua família. Confiamos na sua intercessão e é por isso que eu coloco ele em suas mãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero também rezar esta Ave Maria por todas aquelas pessoas que nos assistiram como uma forma de gratidão, pedindo, Mãe, que você cuide das intenções do coração de cada uma delas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isso é louco. Muito obrigado, jovem, que nos escutou até aqui. Se você chegou até o final, você é um cara forte, mano. Você é uma pessoa muito top. Você é um homem, uma mulher muito top. Muito obrigado por nos escutar até aqui. Que Deus te abençoe, cuide sempre de você. Compartilhe esse vídeo com algum amigo. Manda para aquela pessoa que vai querer ouvir aquela dica de rap, de treino, experiência com o amor de Deus. Nossa, eu tenho 15 temas para colocar aqui nesse vídeo hoje, né? Graças a Deus. Mas muito obrigado para você que assistiu até aqui, tá bom? Mande sugestão também de pessoas, de temas, aquilo que você quer escutar aqui nesse lugar. Esse espaço, ele é seu. Esse espaço, ele é seu, tá bom? Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado ao nosso Smart. Cadê o relógio, mano? Muito obrigado ao nosso Smart aqui, vou estar entregando ao vivo. Ao vivo pro nosso irmão, tá bom? Tá aqui o modelo XH9. Nosso Smart, mais uma vez, muito obrigado por oferecer essa tecnologia. E, gente, o custo-benefício desse relógio é muito alto. Tá aqui onde você pode encontrar ele de novo, tá bom? Entre lá, pesquise um modelo para você, que faça mais sentido. Para as mulheres, a gente tem modelo até rosé, vai ficar lindo, top demais, você. Tá Para os homens, um modelo mais masculino. Jota, opa, corta pro Jota aí, já mostra o dele aí. Corta pro Jota. Mandar aquele treininho, modelo rapaziada. bom pra treinar, daquele jeito. Black, tá certo? Tá aqui, pode deixar a câmera Irmão, do Jota aí. Tamo tá junto, com você, fechou? É nóis, pai, tá maluco. Deus abençoe demais. Nível, hein? Tchau. Muito obrigado também a BL, tá bom? Muito obrigado a BL. Deus abençoe demais. É isso, tamo junto. Tchau, jovem. Fica com Deus. Tamo junto.